Muito boa noite, pessoal. Estamos começando a nossa live no novo estúdio, no estúdio do Crislan, que fica aqui no edifício Itatiaia. Mais um Papai Pode, eu e meu amigo aqui, Gil Neto, Papai Gil, e eu, Rodrigo Padilha, o Papai Pede, né? A gente está aqui hoje para falar sobre autismo. A nossa convidada de hoje, ela é diretora do Centro de Autismo, Dr. Danilo Rolim Moura. A nossa convidada é a Débora Jacques. Seja bem-vinda, Débora Jacques, né? Isso. Jacques, Débora, né? Tanto faz. Pessoal, sabendo que hoje tu está sendo mais conhecida como a diretora responsável pelo Centro de Autismo, né? Isso. Legal. Gil, dá as boas-vindas para ela. Então, muito bom te receber aqui, né, Débora? Vamos falar então um pouco, né, do centro, um pouco da nossa campanha que está acontecendo também, né? Isso. Mas antes, os nossos queridos Exatamente. patrocinadores, né? Antes a gente tem que falar o nome dos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não conseguiria colocar esse projeto aqui no ar. Então, desde já a gente agradece a você aí que está sempre acompanhando os nossos conteúdos, e a partir de agora será sempre live, né, todas as terças-feiras, e aos nossos parceiros, Ivan Pons, a marca aí ó, que veste eu e o Gil, né, a marca que veste os papais, Vivo Incrível, ivanpons.com, cupom de desconto, /PapaiVesteIP. Diamond Trip, agência de turismo, passagens aéreas para viagens nacionais e internacionais. E você pode solicitar aí o seu orçamento no formulário das promos dos destaques e também montar o seu roteiro aí personalizado com até 5% de desconto. Barbearia do Cris, eu tive lá hoje, cortei o cabelo, fiz a barba. Cris, um forte abraço para você. Se você aí quiser participar do Clube Prêmio, corte limitado, quantas vezes quiser durante todo o mês, tá esperando o quê, então? Acessa aí, liga aí no WhatsApp, ó, 53981451145, diga que chegou até aquele WhatsApp, esse WhatsApp, através do Papai Pode e ganhe desconto. O que mais, Gil? Vamos lá, temos também aqui a Baby Do, né? Produtos com zíper ali para que os papais possam vestir as crianças sem se atrapalhar ali com os botões, né? Então, você encontra também o perfil da Baby Do, né? As páginas, os produtos aqui no nosso Instagram, só procurar ali que vocês vão achar também nos parceiros. E com eles também nós temos o cupom de desconto, né? Baby Do Papai Pode 5, que vai conceder também 5% de desconto. E o cupom Baby do Papai Pode 10 também, 10% de desconto. São cupons cumulativos também que você pode estar adquirindo aí para comprar os produtos lá no site. Mascada Eyewear, né? Vem distribuindo aí conforto e durabilidade desde 2019. Você encontra esses óculos maravilhosos nas melhores óticas aí na sua cidade. E para finalizar, né, Terra do Doce, não poderia faltar aqui os doces da Net Ruas, né? Então, pensou em qualidade, pensou em tradição, é a Net Rua, não Vamos tem outra. Virar aqui. Você pode Pessoal, estar, então, fazendo também olha a sua só. encomenda aí no 53-3281-6554, lá com a Cris, com o pessoal, vão atender vocês e vocês podem estar tendo esses doces aqui na sua casa, na sua festa, onde você desejar ir. E agora, então, seguir o papo aqui com a nossa convidada, né, Débora? Hoje a gente trouxe a Débora, por quê? Porque a gente vai falar a respeito de uma coisa que é importante, né, Gil? É uma coisa que o pessoal fala que virou moda, mas não é virou moda, isso já existe. Só que hoje com mais informação e parece que está crescendo o número mais, né? Não sei se as pessoas, os diagnósticos estão surgindo, porque eu acredito que é uma questão de a gente, tudo que se evolui, até mesmo as doenças também, tipo os problemas sociais, as dificuldades, tudo na vida. E essa é um termo delicado da gente falar, que é o autismo. A gente já falou aqui com um convidado que tem um filho autista, com autismo, e eu acredito que é um assunto muito delicado, que as pessoas... Tem muita gente surfando a onda, mas eu digo, se tá surfando a onda e tá fazendo bem, tá fazendo por merecer, tá tudo certo. Agora tem gente que tá levando, às vezes, para um lado que não... Ou também tá virando as costas para esse problema. A gente não deve virar as costas. A gente tem que fazer algo por essas pessoas, pelas crianças, pelos adultos, porque eles vão se tornar adultos. Isso é uma coisa que vai a longo prazo. Entender? A pessoa nasce com autismo, um grau pode ser baixo, pode ser o grau mais avançado. Então eu quero falar contigo a respeito disso, Débora. Tá. Débora, como é que tu entrastes no assunto, na direção, tá? Do Centro de Autismo? Tá, eu vou começar, antes de falar essa trajetória,
Até para quem está ouvindo e muitas vezes não sabe, o que é o transtorno do espectro autista, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele afeta áreas muito importantes da comunicação, da interação social, do comportamento, podem ter alterações sensoriais significativas, né, a questão da seletividade alimentar. Por isso mesmo que o termo espectro quer dizer que os autistas eles são muito diferentes entre eles. Por isso a diferença nos níveis, nível 1, nível 2, nível 3, né, porque embora apresente as características, elas se apresentam de maneira diferente. Né? Mais intensa em alguns, menos intensas em outros, algumas características mais fortes em alguns e algumas características mais fortes em outros. Né? Como que eu acabei estando na direção do centro? Estou nessa direção desde a sua implantação. Né? Antes dela, eu comecei a minha vida já trabalhando dentro de uma instituição especializada, que é o Serenep, onde eu estive 15 anos. A tua formação é de... Da área da educação, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista, aí vai. Então, estou terminando o meu mestrado agora, né? Tenho que fazer a defesa, mas muito voltado sempre para a área da educação, mais especificamente a educação inclusiva, na questão da diversidade, sempre muito focado nisso. Então, trabalhei muitos anos no Serenep e depois eu fui para a Secretaria Municipal de Educação. Né? Sou concursada pública e trabalho com formação de professores. A gente tem um vínculo que é muito importante para mim com a Universidade Federal, trabalhando com essa formação, porque a gente aprende muito. Enquanto tu ensina, tu aprende, tu te qualifica, é uma via de mão dupla, né? E fui chegando, passei por várias experiências, várias formações, né, para chegar até aqui. O centro, ele nasceu da necessidade das famílias por um espaço de atendimento. Né? Naquele momento, a gente tem uma associação que é a Amparo, assim como a gente tem outras associações, a PADPEL, a PAJAD, que são voltadas às outras questões, mas todas voltadas à questão da inclusão. E a Amparo, alguns anos atrás, ela começou a buscar por espaços de atendimento. Né? Nesse momento, eu já estava lá na Secretaria de Educação. Para vocês fazerem ideia, lá por 2005, 2006, nós tínhamos com um diagnóstico, né, que é aquela questão do laudo pronto, certinho, na rede municipal, 5 casos. Somente 5 casos? 5 casos, que nós sabíamos. Muitos outros ali... Só aqui na cidade? Aqui, ou na aqui em Pelotas? Aqui na rede municipal de ensino. Mas mesmo assim, tá? a gente tem hoje assim. Quantos mil habitantes tem Pelotas? Não, olha, vou te dizer uma coisa assim. Para 2006? Hoje, este número... Antigamente, a gente já teve 100 e tantos para cada um nascimento. Exato. Depois passou para 60 e tantos a cada nascimento. Hoje, as últimas pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos já apontam a cada 34 nascimentos uma pessoa tem TEA. Nossa. Né? Então, é muita gente. E durante muito tempo, nós não tivemos diagnósticos no tempo que é o ideal, que é na primeira infância, onde as janelas do desenvolvimento estão abertas e é onde a gente consegue os melhores resultados, pensando já a longo prazo. Né? Então, normalmente, os diagnósticos chegavam lá quando entravam no ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano. Hoje, os diagnósticos já são bem mais precoces. O que tem hoje de diagnóstico já comprovado na cidade, na rede municipal? É muito mais que 5. Ah, não. Passa de 200? Não, só no centro nós temos 550 e tantos, com uma lista de espera de quase 400. Não, a gente já... Sim, mas a questão é de menos de 20 anos, quase 20 anos, olha o número que... Sim. E tem gente que não sabe, de repente. E tem pessoas que ainda não sabem, que têm as características e que não sabem. Nós, por exemplo, hoje a gente pode dizer que o diagnóstico precoce está sendo muito importante, porque ter o diagnóstico 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, facilita muito. Qual é o problema agora? Se tem um diagnóstico precoce, mas se precisa de atendimento. E aí a gente vai com outro olhar. E aí eu não estou falando só da educação, estou falando da saúde também, porque o nosso centro ele é vinculado à educação. Tá? A Secretaria Municipal de Educação e Desporto, ele não é vinculado à saúde, embora a gente tenha alguns profissionais que sejam da área da saúde lá dentro, mas sempre o trabalho é voltado à educação. O que acontece assim? Nós começamos a ter muitos diagnósticos precoces, ok, mas muitos diagnósticos tardios também. Então, jovens e adultos que começaram a receber o diagnóstico porque eles passaram abaixo do radar. Né? Mulheres, isso é um dado interessante também. Né? Nós temos muito mais meninos do que meninas. Né? A cada 3, 4 diagnósticos hoje, né, são de meninos. Né? Meninas, e durante muito tempo nós estudamos isso, né, que meninas, quando o autismo vinha, ele era um autismo mais
refratário, com maiores dificuldades. Hoje a gente entende que muitas meninas autistas passaram abaixo do radar, porque nós mulheres somos diferentes. Então, algumas características ali se apresentaram de forma diferente. Hoje, essas meninas já recebem diagnóstico mais cedo, né? Porque o diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico que ele precisa da observação. E, mais do que isso, ele precisa das informações que a família traz. Além do que aquele profissional vai investigar no seu consultório, ou na clínica, ou num espaço especializado, né, como é o nosso, ele vai ver, bom, quais as características que apresenta, né? E essas características, como que elas se apresentam? E não é uma ou duas, a gente precisa observar, precisa ver a intensidade. Então, o diagnóstico não é uma coisa fácil de se fazer. Por isso que sempre a gente diz da importância da equipe multidisciplinar. Uma equipe onde vários profissionais possam olhar, mas principalmente, mais do que tudo, e o centro tem na sua constituição essa dinâmica, é ouvir a família, né? A família, ela entende muito essa criança. Quando a gente dialoga com as escolas, porque o centro faz esse trabalho de chamar as escolas, de fazer os estudos de caso, de ter um documento orientador, nós temos todo um planejamento, né? Todos os pareceres. O que é importante é ouvir a família. A escola também abrir as portas para essa mãe, né? E muitas vezes, quando a gente fala da questão do autismo, não tem como a gente não falar nas famílias atípicas, né? Isso é muito importante, porque nós ainda temos uma carência, e vou repetir isso, nos atendimentos. E na área da saúde, muito também. Então, nós temos famílias em todos os níveis sociais, com todas as situações econômicas, né? O centro, prioritariamente, inclusive em 2021, foi uma legislação que a prioridade de atendimento é para a rede municipal de ensino. Quando nós fomos criados, era para toda Pelotas. Então, nós sempre tivemos uns chamados maiores para o município, entendendo que é o município que mantém. Mas aí ainda tínhamos a oportunidade de chamar o Estado, outras redes, né? Hoje, quando a gente diz que a prioridade é a rede municipal, nós não chamaremos outras redes, porque a gente sabe que todo dia terá um diagnóstico novo, né? Mas aqueles sujeitos que já estavam sendo atendidos no centro, e aí aquilo que tu diz, eles crescem. E aí nós temos adultos, nós temos na universidade, nós seguimos atendendo. Eles hoje em dia o grande número são de crianças. Crianças e adolescentes? Assim, ó, nós temos um número muito grande em todas as faixas etárias. Eu acredito que na idade adulta não é que esse número se reduza, é que daqui a pouco nós passamos daquele período de identificação que alguns já são adultos e não irão retornar e não irão ter este diagnóstico. Então, o maior número de diagnóstico é na intervenção precoce, porque, além de tudo, é a área onde a gente tem maiores estudos e aonde os olhares se voltam mais. Até porque a gente sabe que as janelas de desenvolvimento estão a 1000. Então, esta área, além de a gente ter muita pesquisa, né, nós temos profissionais especializados lá, os neuropediatras, Juliana Maia, Luísa Magalhães e tantos outros, que vão fazer esse diagnóstico, tá? E o olhar é maior. Hoje, nós já começamos a entender no centro depois de 10 anos, né? Nós temos 10 anos esse ano. A gente começou a entender assim, ó, muito fortemente que, além da gente continuar tendo esse cuidado com a intervenção precoce, a gente precisa criar programas e projetos para os jovens e para os adultos. Eles crescem e eles não podem ficar à margem da sociedade. Então, hoje, nós temos vários programas que nós criamos projetos, começamos já mais intensamente o ano passado, porque quando nós começamos no centro, nós sempre fomos muito questionados, porque vocês sabem que existem ciência, existem várias estratégias e metodologias, né, que estão ali baseadas em evidências e tudo certo. Eu acho que a gente pode usar ferramentas de todas. Mas o centro surgiu com uma outra proposta principalmente para pessoas que não terão condições e acesso também a essas terapias e pensando nesse número, nessa quantidade. Então, nós seguimos um modelo que ele é biopsicossocial, da avaliação, do atendimento, né? Que a gente consiga pincelar os profissionais do centro, todos têm formação e a formação continuada é sempre. Ela é sempre, anos após anos, uma formação interna. Porque para que a gente possa dar formação externa, a gente precisa também abrir as nossas janelas. Eu acho que acredito mesmo nisso, que em relação ao autismo, gente, a gente não pode fechar portas nem janelas. A gente precisa ver as pesquisas, precisa ser baseado em evidência.
né? A metodologia que a gente utiliza hoje no centro, foram 5 anos de pesquisa. E temos, assim, uma gratidão muito grande pela UFPEL, principalmente pela professora Rita Cóssio, né, que nos olhou e acreditou naquele potencial de trabalho e até hoje investe, nos subsidia, enfim. E temos uma equipe lá de muita qualidade. Então, além da intervenção precoce, agora nós começamos o ano passado com um projeto que a gente diz, vamos começar com um, depois outro, porque a gente precisa ter uma avaliação, né? Tem todo um referencial teórico. E aí, pasmem, né? Porque na intervenção a gente tem muita referência teórica, muito chão. Quando a gente chega nos jovens e adultos, tem pouquíssima. Não tem muitos estudos a respeito disso. Não tem bibliografia, não tem... Pouquíssima. E aí nós começamos, então, a pesquisar e investigar. Porque o que a gente percebeu, gente, nos nossos jovens? Que quando eles começavam a entrar nessa fase da adolescência, eles começavam a ficar muito ansiosos. Eles começavam a entrar num processo, muitas vezes, mais depressivo, de se esconder, aquela coisa de botar o capuz. Seria porque eles começam a perceber que ele é um autista. Eles começam a perceber. Que ele é diferente. Eu te pergunto isso, não perguntaria para qualquer outra pessoa, porque eu sou leigo no assunto, mas eu estou aqui com uma diretora do Centro de Autismo, aqui da cidade, do município. Então, eu quero saber o seguinte. Na síndrome de Down, a gente já percebe que a vida continua. Eles são tão especiais, tão amados, queridos, inteligentes. Inclusive, eu tenho um amigo que já tem 2 faculdades, que é o Gugu, Gustavo Bico, claro, querido. São maravilhosos. Um beijo para ele, se ele estiver assistindo. E eles sabem, eles são normais. Para nós, assim, ó, é uma coisa que é lindo de ver, sabe? Isso mesmo. Só que no autismo o que eu percebo é que demora. Não tem estudo, eu acho, né? É porque, diferentemente, o autismo, eles não têm as características físicas. Ele não apresenta. Então, uma criança autista, ela pode passar por uma criança mal educada. Então, todas essas características do autismo, como, por exemplo, ter um hiperfoco por alguma coisa, tu entende? Ter interesses restritos, tudo isso vai atrapalhar essa criança no sentido de atrapalhar, que eu digo, na interação. Por quê? Porque... No desenvolvimento, né? E na interação com os demais. E aí, tudo, na verdade, isso vai agregando. Porque se eu tenho interesse restrito por determinada coisa e eu não entro na conversa, nas brincadeiras do colega, eu acabo ficando à parte e não me sentindo pertencente de tudo isso. Então, eu acho que esse sentimento de pertencimento na criança, quando a gente observa, por exemplo, a maioria das crianças autistas, quando são muito pequenas, elas não dão funcionalidade aos brinquedos, né? Elas vão rodar o carrinho, elas vão girar, elas não conseguem criar esses enredos que as crianças criam. Mas isso não quer dizer que elas não aprendem. Elas aprendem. A gente precisa ensinar. A mesma coisa, o jeito delas. O jeito delas. Então, assim, outras questões que interferem muito nos comportamentos, é por isso que a gente precisa conhecer e entender, Otéia, né? São as questões sensoriais. Então, barulho incomoda muito alguns. Por isso que alguns a gente hoje já tem a questão do abafador, que aí a gente também tem que ver se a criança aceita, tem que ensiná-la a utilizar, que vai aliviar um pouco. Nós temos um caso, por exemplo, no centro, eu acho que hoje ele só está conosco, porque não conseguiu permanecer em outros espaços, e já está um jovem, já cresceu, está na adolescência, que ele é hipersensível ao barulho. Então, assim, ele tem uma grande dificuldade com o latido de cães. Então, se ele vê o cachorro não precisa latir. Ele já, na cabeça dele, ele sabe que aquele cachorro vai latir. E ele já se manifesta. Então, nós já tivemos episódios que ele ficou ansioso, ele quebrou mesa, né? Ele quebrou tudo. E por quê? Porque ele fica ansioso com barulho. Claro que esse é um caso extremo, né? A maioria a gente consegue regular, a maioria se autorregula. Com o tempo eles vão aprendendo. Tem crianças que não suportam ficar em fila. Acho que a ansiedade é o tempo. E não só o tempo, porque aí tem a questão também, que às vezes tem muitos mitos na questão do autismo. Eles não gostam de toque, tudo. Não é isso, mas eles não... Assim, tu imagina, é irritante para qualquer pessoa. Quando tu estás em fila, as pessoas passam e batem. Nós que somos assim... Batem em ti, né? Quando elas passam, elas... quando eu estou numa fila, já fico ansioso, já fico nervoso. Tu imagina um autista conseguir permanecer na fila com as pessoas... Outra coisa, a questão do hiperfoco,
né? Então, vamos contar uma história. Lá no supermercado tal, fizeram um castelo de leite, que era a propaganda do leite. A criança ia todos os dias e ela amava ver aquele castelo. Um dia ela chegou no supermercado, o castelo não estava mais, porque era temporário. Ela se atirou no chão, ela gritou, porque ela queria. Então, a questão dos hiperfocos, a gente tem um outro menino, por exemplo, que, na época, o hiperfoco dele era na marca Nike. Tá? Então, eles passavam para um outdoor que tinha do Nike. Ele, um dia, na escolinha, se agarrou nos pés da professora porque o tênis era Nike. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso? O que a gente fez? A gente trabalhou junto com a escola. Então, nós passamos para a imagem em cima da mesinha de trabalho e fomos transferindo para ele já direcionar o hiperfoco e para outras coisas, dando uma funcionalidade. Então, tem diversas formas. E o autismo é muita estratégia, gente. E tem que ter uma sensibilidade para perceber essas coisas. Tem que ter uma sensibilidade também, tem que ter. Enfim, Tem a questão da seletividade alimentar, é outra coisa muito presente no centro. É muito bacana, porque as meninas da nutrição da UFPEL, elas estão conosco desde o início do centro, né? Então, elas fizeram a graduação, o mestrado, um doutorado, e as pesquisas continuam lá dentro e elas acompanham todos os alunos do centro, né? E uma coisa muito importante, assim, que a gente percebe nisso, é que não é, na verdade, assim, frescura. Né? Eles realmente são seletivos, algumas coisas. Para te fazer ideia, tem uma das mães que a seletividade do menino era aqueles hambúrgueres da marca Perdigão. E aí eles já pensaram, os pais pensaram. Agora a Miriam está me ouvindo e disse, a Débora está contando. Né? Mas os pais pensaram assim, olha, um dia pode ser que a gente não ache esse hambúrguer, aquela coisa, que guardaram as embalagens, a caixinha, a embalagem, os saquinhos. Não deu outra. Um dia foram comprar ali na venda e não tinha. O que eles fizeram? Compraram outro. Enquanto o pai brincava, ela colocou dentro das embalagens, fechou a caixinha e disse, Miguel, vem cá, a gente vai fazer. Ela tirou da caixinha, tirou tudo. Quando começou a fritar, ele cheirou e disse, não é Perdigão. Eles têm uma sensibilidade que é impressionante. O que a nutrição faz? Tenta trabalhar com a mãe também alternativas. Né? Porque, por exemplo, se tem uma criança que só come batata frita, como é que ela chegou só na batata frita? Tu entende? Tem alguns que só comem comida pastosa, tem outros que só comem comida que seja branca. Então, essas questões todas, elas estão presentes no autismo. O que mais interfere, eu vou dizer para vocês, assim, para eles todos, seja na infância até a vida adulta, muitas questões comportamentais. Porque todas essas alterações vão causar comportamentos que são diferentes. Então, nós temos, por exemplo, autistas que andam na ponta do pé ou que caminham diferente. Nós temos autistas que falam diferente. Alguns podem apresentar estereotipia, que é aqueles movimentos que pode ser de mão, pode ser o girar, ou pode ser um movimento muito pequeno de eu ficar fazendo isso aqui na unha, né? Quando eu estou nervoso, quando eu estou preocupado. Então, as estereotipias, elas se apresentam tanto no momento que aquela criança ou aquele jovem, ele está feliz, e aí aquilo vem no corpo dele, mas ele pode se apresentar também na questão quando ele está muito ansioso ou ele não sabe o que fazer. Né? Das duas formas, a gente vai direcionando. Muitas vezes tem que deixar que fique um tempo. Né? A questão da ecolalia é outra característica que é presente. E todas essas características que eu estou dizendo, gente, ele pode estar presente em um e não estar presente no outro. Sim, não é genérico. Não é genérico. Então, por exemplo, a questão ali da ecolalia, quando repete o que o outro diz. Então, pode ter ecolalia imediata, que eu digo, né? Tu tá com fome? E ele me repete, tu tá com fome? Ou ecolalia tardia, que é aquela que vem depois, que ele ouviu uma música e chega cantando aquela música, as vinhetas de uma propaganda, tipo, a voz, 10 minutos depois. Isso, a voz de um personagem que ele gosta, e a voz é igual quando eles fazem, ou uma fala que ele ouviu em casa, uma vez até, eu acho que ela está ouvindo também essa mãe, uma parceirona nossa, foi ela quem criou o Amparo, a Karen Scherer, né? E uma vez o Pedro chegou repetindo uma frase que ela tinha dito e ele tinha ouvido. Entende? Tipo na escola. Fica assim. Algo que ele gravou fica e é no inconsciente e depois, do nada, e não deixa de ser uma forma de comunicação. Exato. Quando a gente começa a entender isso. Né? Então, todas essas características, alguns adoram água. Né? Essa questão que dizem, se tu chamar e ele não te atender,
né? Não é porque ele tem algum problema auditivo, não. É porque ele não tem interesse no que tu está oferecendo para ele. E aquela questão de queimas de fogos, de som muito alto... Isto é muito grave para muitos. É, porque a gente cansa de falar, né? A gente pensa, não é frescura, Natal, né? É Ano Novo, é o que for, aniversário, inauguração de, sei lá, de qualquer coisa na cidade, show, sem fogos, né? Não, usa drone agora, usa qualquer outra coisa. E a gente diz assim, ó, gente, não é frescura isso, entende? Eles ouvem, esses que têm essa hipersensibilidade, muito mais alto que a gente ouve. Mas eu já percebi uma coisa que eu tenho um amigo que tem um filho com um espectro autista e ele se acalma com a música. Sim. Alguns amam música. O pai dele, esse meu amigo, inclusive, ele toca, ele canta. Eles amam. Ele é ator música. E cantor lá em Florianópolis. Manda um abraço para ele, pro Félix. E ele tem o filho dele. E o filho dele, quando tá nervoso, o filho dele gosta de brincar com a fita cassete. Que o pai dele, uma vez, ele pegou uma fita cassete, que tem muita gente que não sabe o que é uma fita cassete. Mas ele pegou a fita cassete e ele fica brincando com a fita cassete. Aí quando ele dá a crise nele, o pai canta, o pai toca. Acalma. E ele fica... Nós temos atendimentos, gente, assim, que acalmam. No centro, a gente tem, por exemplo, que é uma sala que não tem estímulos. O professor, quando ele entra para trabalhar com aquele criança ou aquele jovem que vai trabalhar, são aqueles que são muito sensíveis aos barulhos, mas também aos estímulos, porque isso aí também pode causar uma sobrecarga sensorial. Então, é uma sala que ela é clean. Ela tem um tapete de EVA no chão, uma mesinha, e o professor leva o seu material que vai trabalhar de acordo com o planejamento que fez. Né? Por quê? Porque senão ele vai ficar extremamente agitado. Nos espaços, e até agora, durante quando aconteceu toda essa calamidade pública, né, nós recomendávamos, e ali no cenáculo foi onde ficaram as famílias atípicas que precisaram, também, né? O pessoal da Padipel, o pessoal da Amparo. Trabalha comigo é o André Miller. Isso, ficaram também, ali, né? Fizeram um trabalho fantástico. Muita gente ajudou. Eu até me surpreendi, assim, o número de pessoas que acabaram se envolvendo nessa grande corrente, né, para o bem. Tiveram as coisas que não foram muito bacanas durante essas calamidades, tiveram, mas vamos ficar com o que é bom, né, com o que produziu e o que é. E ali também se criou um espaço que era um espaço para ficar mais organizado. Tem uma professora da Unipampa, Amélia Bastos, né, que a Amélia, inclusive, fez kits, fez sacolas com os alunos delas, que mandou, que são kits sensoriais. Dentro dele tinham, por exemplo, os abafadores, né, material para te regular, tinha uma série de materiais ali dentro, inclusive até o próprio cordão, né, que é para identificação, para que pudesse se acalmar caso não fosse para uma sala, né? Então, são coisas muito simples, às vezes, que a gente precisa pensar. Esse cordão de identificação, a gente tem divulgado muito, tem falado muito, porque ele é muito importante. Aí eu disse assim, tem que levar informação para as pessoas, porque senão as pessoas vão olhar aquele cordão e não sabe o que é, também não adianta nada, né? Então, o quebra-cabeça é especificamente para a questão do transtorno do espectro autista. Certo. E tem os de girassol, que são para doenças ocultas, outras doenças ocultas, né? Então, o cordão indica, quando eles chegam no lugar, tem aqui, né, uma questão que ela é importante, que a gente tem que observar. Então, é importante que as pessoas se informem também e saibam o significado. A nossa sociedade hoje, a gente sempre diz que quanto mais se acolher as diferenças, mais evoluída a sociedade está. Eu acho que a sociedade está em fase de aprendizado, né? Muitas pessoas estão trabalhando, tem uma corrente muito forte. Pelotas tem a questão da inclusão muito fortemente, né? Eu fui há alguns anos coordenadora do CAPTA, que é um setor de educação especial, saí de lá para implantar o centro, né? Isso há 10 anos atrás. E quando nós começamos com o centro, num espaço muito menor, eu me lembro que o Gilberto Garcias, geneticista, então secretário da época, e nós na frente daquele espaço, a gente dizia, nossa, olha só, né, a gente tem 100 e tantos na nossa lista, a gente tinha feito uma pesquisa, município, estado, centro de neurodesenvolvimento. Isso aqui, olha, está perfeito. Em um ano já tinha 300. Nossa. Né? Foi muito além, porque aí foi bem na fase que começaram também os diagnósticos e que eu acredito que as famílias autistas atípicas começaram a sair. E nós tínhamos um atendimento de qualidade na PAI, mas era um atendimento que não conseguia contemplar muitos também. Então, a gente veio somar.
E até hoje, nós temos isso assim, ó, com as instituições como Serenep, a PAI, Alfredo Dube, Braille, Padipel, Apajade, Amparo, de parceria de trabalho, no sentido sempre de qualificar e de trocar ideia, né, de ver, porque as coisas mudaram muito. Nesses últimos anos, as coisas mudaram muito, né? Muito. Muito, muito. Então, assim, ó, esse espaço que vocês trazem aqui para trazer esses temas, vocês terem escolhido o autismo, eu agradeço muito, sou grata por isso. Porque é uma oportunidade de falar sobre, é uma oportunidade de olhar, de entender que aquela criança, né, ela não tem aquele comportamento porque ela é mal educada. Ela não grita porque ela é mal educada, né? As formas, muitas vezes, de comunicação, tem crianças autistas que demoram um bom tempo. Por isso que é preciso tanto profissionais que hoje nós temos carência, como, por exemplo, na área da fonoaudiologia. Nós temos uma carência imensa e temos uma necessidade. De uma maneira geral, nós temos carência de profissionais, né? Em todas as áreas, até mesmo se a gente for pensar na área da educação, hoje a gente vive um outro momento, né? Que professores que fizeram o curso de pedagogia, que passaram, estão mudando de ideia, né? Estão indo para outras áreas. Então, essa carência de profissionais também é algo que nos preocupa. Impacta diretamente, né? Impacta diretamente. Mas no momento assim, ó, o que eu vou dizer para vocês que tu me interrompe que professora fala, né? Não, mas pode falar que a gente está aqui para te ouvir. Eu sou professora, eu falo, eu como né? aluno, vou perguntar. Gente, pode ser, eu pergunto. Isso, porque senão eu já tenho algumas perguntas aqui que eu vou... perguntando, então. Tu, como fosse a fundadora, né, disso, há 10 anos, até mais de 10 anos, foi em 2006. Implantei. Foi em 2006, vai fazer 20 anos. Tu implantaste, né? Junto com uma equipe ali. Como tu te sente hoje? Tu vendo o resultado, ainda não tá do jeito que tu quer, vai ficar cada vez melhor. Não, mas, pô, perto do que era, né? Tu sabes que sempre no início, assim, ó, eu sempre tive um peso muito forte com isso, porque eu sempre levei muito a sério. Desde antes e era uma dos coisa 15 também anos que tu não do sabia Serenep. como lidar, né? Era novo pra todo mundo, era novo. na verdade, né? Quando o professor Gilberto me chamou, eu meio que me assustei, né? Eu digo, mas Cachoeira, porque quando eu comecei trabalhando com síndrome de Down e o autismo foi chegando na minha vida. E o Cachoeira disse, não, as famílias também entraram em consenso, que eu digo, pá, mas, né, eu que tá, ok. E eu sempre carreguei isso, assim, ó, da responsabilidade. Porque a gente trabalhar com sonho alheio é algo assim, ó, o que essas mães sonham, né? Lá 10 anos atrás. Porque, de início, a proposta das mães era qual? Uma escola especial para autistas. E eu venho de todo um processo de formação que eu cheguei em um momento que eu disse assim, não, a inclusão tem que ser para todos. A gente tem que trabalhar com a inclusão para todos. Então, estou eu numa secretaria, à frente da educação especial, brigando excessivamente que a gente tem que ter salas de recursos nas escolas, a gente tem que ter formação continuada e que todas as pessoas têm que ter o direito de estar na escola, que a gente não pode recusar vaga, todos, trabalhando com tudo isso. Aí, na época, a gente conversou com as mães e aí eu ainda brinquei com Cachoeira e disse para ele, eu digo, olha, uma escola não. Eu te agradeço, não sei o quê. Cachoeira disse, um centro. Se a gente criar um centro no contraturno. E, gente, aqui eu quero deixar bem claro que eu sou cria de uma escola especial. Eu não tenho nada contra as escolas especiais. Na minha época, elas eram substitutivas. Elas não eram nem complementares. Hoje, elas são, e eu fiz parte do processo do Serenep, consideradas como escola, né? Não como substitutivas, mas também como escola. E elas prestam um serviço e foram se adequando também, né? Foram se renovando. Mas aí, então, a ideia do centro. E aí a gente foi para as famílias, recebemos quem conseguiu ali com a Karen, com aquelas mães todas daquela época ali que se mobilizaram, né, que eu brinco que são as mães raiz. O que elas conseguiram ali foi mobilizar assinaturas para que a gente conseguisse uma verba de R$300 mil, a prefeitura, e 30 mil de contrapartida. Então, essa veio a proposta para Pelotas, se conseguiu o dinheiro. Primeiramente, seria a Universidade Federal que iria encampar. Não vou entrar nesses critérios, mas não encampou. Só que nisso entra o Gilberto Garcês, que é da área clínica, numa Secretaria de Educação. Alguém que luta muito pela inclusão, alguém que acredita, alguém que faz um trabalho fantástico e disse, nós não vamos perder isso. Nós vamos fazer, né? Só que aí eu me lembro que a gente foi para um espaço, na época, quando eu comecei, que eu saí da educação especial, e a gente foi para aquela casa, que era uma casa... O primeiro espaço foi aonde? O primeiro espaço era onde era o CAPSI Canguru,
né, ali na 15, em frente ao Assis Brasil ali, sabe? 15, tá, Assis Brasil. Ali, aonde depois foi até alguma coisa de inglês, uma escola de inglês. Sim. E a gente foi para ali. E aí meu primeiro grande desafio foi no dia da assinatura do decreto, 5 de dezembro de 2013. Olha como é. E eu fiquei tão nervosa na hora para falar, porque eu dizia, Cachoeira, não preciso falar, tu fala, não, tu precisa, tu é diretora, como se tu quis brincar, agora tu vem. Quando eu fui falar, um dos meus alunos, porque eu sempre trabalhei e sempre gostei de manter um pé na escola, eu trabalhava na escola Joaquim Assunção, né, implantei a sala de recursos lá, e um dos meus alunos se levantou, ele estava lá e disse, te amo, tia Débora. Esqueci tudo que eu ia dizer, tudo. Esqueci e fiquei olhando assim, e agora? É difícil, né? Tu sabes, assim, e aí todo o pessoal, era a secretária da saúde, a Rita Bergman, estava todo o pessoal ali, as mães ali me olhando, a primeira equipe, que eram 6 pessoas a recém, quando nós começamos, hoje somos mais de 50, né? E eu me lembrei que nos fundos tinha uma jabuticabeira no prédio que a gente foi. Gente, essa jabuticabeira é um espetáculo, a gente tem a foto até hoje. Na época dela, eu nem conhecia a jabuticaba, fiquei conhecendo lá. Ela fica toda tapada, porque é no caule, né? Então, ela fica de muita fruta. E eu me lembro que, na época, eu perguntei, fui saber um pouco da jabuticabeira, aquela coisa toda. E aí eu falei do pé de jabuticaba, dos anos que leva, porque leva muito tempo para ser construído. E no fim eu falei com o coração e funcionou melhor do que aquilo que eu tinha preparado. Que não é. Então, assim, ó, o centro nos é muito precioso, porque ele foi uma luta destas famílias por um espaço de atendimento, principalmente mãe, avós, tias, né? Passou por gestões, hoje está na gestão da Eliane, né, que é quem está à frente ali da Amparo. Mas eu tenho carinho por muitas mães ali, né, que se tornaram minhas amigas e que a gente tem uma relação de confiança muito forte e que levou anos para ser construída. Hoje, pode perguntar. Hoje, né, enfim, pensando, qual é a maior dificuldade que tu vê dentro do centro, até para ampliar, enfim, qual é a maior dificuldade? Na verdade, assim, ó, nós até não esperávamos conseguir uma ampliação tão rapidamente, né, porque nós inauguramos em do primeiro prédio para o segundo. Hoje isso. Continua no... Agora nós continuamos no prédio ali. Então do primeiro já foi para onde já foi para onde? Atualmente. Isso, nós ficamos de 2014 a 2018 ali. Tá, e agora? E aí, em 2018, a gente fez a mudança e aí começamos a procurar um espaço, então, né? O secretário Arthur Correia se empenhou muito em procurar um espaço que fosse grande, que a gente pudesse. Aí, em Pelotas, aonde um espaço que comportasse. E aí, então, ele encontrou, agora onde é ali, né, onde era na verdade, eram de médicos, né, uma clínica ali, e ele encontrou aquele espaço que o Estado também queria, para alguma coisa da saúde, né. E aí ele foi e disse, não, vamos começar a negociar. Nós entramos, ele me levou lá e disse, Débora, o que tu acha? Eu disse, não, eu acho ótimo, mas ele disse, não perguntei, só perguntei o que tu acha. Né? Eu digo, tudo bem, que era aquele jeitão dele, né? Eu digo, tudo bem. Ele disse, então vamos tentar. O que eu fiz um dia? Eu sempre digo, quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, né? Não eu acredito nisso, não interessa o tempo, não interessa nada. E todo mundo me dizia assim, dos profissionais, capaz, Débora, tenha recém 4 anos, tu acha que vão nos dar outro espaço? Porque não sei o que, parará. Peguei toda a equipe, era o dia da nossa reunião técnica, né? E nós levei, né, a possibilidade, só tinha a possibilidade, não tinha nada certo ainda. Levei para elas verem aquele espaço. Eu digo, esta é a possibilidade, este é o nosso sonho. Quando nós estamos lá, chega o dono do prédio, doutor Mário. Chega lá, nos olhos, quem são vocês? Muito metida, com toda uma equipe lá dentro, olhando, né, na frente, ali ficamos. Eu disse, eu me chamo Débora, sou diretora do Centro de Autismo, e, na verdade, né, a Secretaria Municipal está tentando negociar para que a gente venha para cá. E aí eu expliquei o trabalho. E ele me olhou e disse assim, tu sabe que eu sempre sonhei que aqui ou fosse uma escola ou voltasse a ser uma clínica para crianças. Deus falando contigo. Vocês são a mistura dos dois. Que loucura, como é que Aí foi nós. Nessa hora ganhou Nessa hora, aí nós fomos lá para dentro, eu fui, e aí, porque a gente teve que modificar algumas salas, colocar vidros, aquilo na melhor adaptação que a gente conseguiu fazer. Claro. Né? Porque o prédio, ele não é um prédio totalmente acessível.
Isso eu digo para vocês. Porque tem uma rampa por fora, mas a rampa é muito inclinada, nós temos escadas para o segundo andar, então nós tivemos que organizar algumas salas para aqueles que não conseguem subir. Se é uma atividade que a gente vai precisar fazer, a gente faz ali embaixo para que eles possam participar. Então tem toda uma logística ali. E até quando a gente recebeu uma visita do MEC há pouco tempo, né? E eu expliquei justamente isso para eles, assim, olha, nós queremos acessibilidade, queremos um lugar nosso, todo plano e acessível, esse é um sonho que segue. E eu acredito que tudo é possível, né? Quando vai se encontrando ali as parcerias certas, da gente ter um espaço do centro totalmente acessível, construído, pensado diretamente para esses atendimentos. Mas hoje a gente fez como a gente pôde. Então, colocamos antiderrapante, colocamos telas, colocamos isso, aquilo que a gente pôde. E eu disse para ele assim, olha, nós tínhamos 2 opções naquele momento, porque o prédio que a gente estava também não era totalmente acessível, porque também tinha uma parte que era com escada. Né? Eu digo, a gente tem 2 opções. Ou a gente vem para cá e dobra o número de atendimentos e consegue atender muito mais, ou a gente senta e espera um espaço que seja totalmente acessível, porque ele não vai ter. É isso. Né? Então, diante disso, porque muitas vezes pode dizer, mas como que não tem? E realmente é isso, assim, ó, ou um lugar é acessível ou ele não é acessível. O nosso não é acessível, mas ele está conseguindo cumprir o objetivo que ele tem. Não existe crescimento sem dor e às vezes é necessário passar pelo deserto para chegar ao paraíso. Para conseguir chegar. Para conseguir onde a gente quer chegar. Aonde quer eu chegar. tenho certeza que vocês vão conseguir. Deixa eu te perguntar, hoje quantas pessoas trabalham no centro, no total? Assim? Chegam a quase 60, porque assim, ó, nós temos, são os profissionais que são concursados e temos o pessoal ali da limpeza que é terceirizado. Tá? Então, assim, nós chegamos já a ter contratos, nós tivemos uma época de ouro na fonoaudiologia, cheguei a ter 3 fonos no centro, né? Mas aí o que acontece também? Né? Hoje a gente tem uma concursada, uma só, que não atende nem 5% da demanda, entende? Não consegue atender. Temos 2 terapeutas ocupacionais que também atendem uma demanda pequena. Tá? Como nós somos vinculados à educação, a nossa porta de entrada ou é o atendimento de intervenção precoce até os 6 anos, e acima dos 6 anos o atendimento educacional especializado, tá? Que vai acompanhar ao longo da vida escolar, em todas as etapas da vida escolar. Então, assim, ó, são 54, eu acho, agora profissionais que estão lá. E são todos... Começaram 6. Começaram 6, nós éramos 6. Éramos 6. E à medida disse assim, ó, são profissionais que foram se qualificando, e isso é uma coisa que a gente aprendeu, a qualificação tem que vir todo o tempo. Nós não podemos nos prender numa única coisa, porque as realidades são diferentes. O que dá certo para um não dá certo para outro, isso a gente já aprendeu. Dialogamos com todos os profissionais. Eu, se tu falar com qualquer uma das minhas professoras, elas vão dizer, olha, a Débora é muito chata. Né? Porque nós, na verdade, trabalhamos junto com a nossa equipe o planejamento individualizado, o planejamento de grupo, os pareceres e a devolução para as famílias, documentos orientadores, é tudo embasado. E tudo nós temos referencial teórico, porque é algo que a gente tem. Eu até no momento ia falar no grupo, depois não falei. A gente está com vários grupos agora, que são grupos de jovens, mas as idades variam. O que a gente tem trabalhado com eles, principalmente, a questão da autonomia, deles conseguirem comunicar para o outro aquilo que eles querem, deles identificarem, porque assim, ó, mesmo quando crescem, eles não entendem piadas, eles não conseguem entender ironia, tu entende? Então, figura de linguagem também não. Claro. Então, a gente vai preparando eles. A semana passada, eles foram até o Correio. Primeiro, eles fizeram o grupo todo ali, de pensar, qual é o meu endereço? Onde é que eu moro? Em que bairro da cidade fica? Depois, eles viram todos os endereços entre eles, escreveram carta para os colegas e eles foram levar essas cartas até o Correio. Né? O pessoal do Correio foi muito bacana, eles foram caminhando. Nas primeiras atividades que a gente fez com os grupos, nós levamos primeiro as famílias juntos, grupos de 12 e tudo, são 2 profissionais responsáveis. E hoje nós já fizemos uma parceria também com a Anhanguera. Então, nós temos as estudantes de psicologia que fazem estágio e acompanham. Das fonoaudiólogas, poderia ter também, sabe, tipo, um estágio. Mas Pelotas não tem, né? O curso de fonoaudiologia. Mas alguém que, de repente... Não tem. Até uma menina agora entrou uma parceria com alguma faculdade da região. Porque não tem... Do curso, o pessoal também, né? sai daqui. Exato. E o que acontece ali, por exemplo, no centro, né? Todos os profissionais que passaram por ali, quando eles saem, porque aí tem a questão salarial.
Que aí o que acontece? A gente não consegue segurar muito tempo também, né? Nem relógio trabalha para sem então, assim, tem a questão salarial, e aí eles têm uma proposta melhor, e todos eles recebem proposta por estarem no centro de autismo e já terem a expertise, né? Então, a gente acaba, muitas vezes, perdendo os profissionais que vão para a rede particular. Nós temos uma articulação muito boa com esses profissionais externos, que muitas vezes a gente consegue também ali, né, uma consulta, alguma coisa ali, alguma coisa outra ali, né? Pela flexibilidade. Hoje eu vou dizer para vocês, porque a gente tem uma lista de espera grande, tá? Isso aí provavelmente as pessoas irão perguntar, mas o meu filho está desde tanto e não chamaram ainda. O que acontece? Durante a pandemia, foram 2 anos que ficou demanda represada. Sim, exatamente. Tá? Que tiveram inscrições, mas ninguém foi chamado. Tá? Quando nós voltamos da pandemia em 2021, toda a orientação da vigilância sanitária, do distanciamento, nós tivemos que desmanchar todos os grupos que tinham. Inclusive, alguns até diminuíram os atendimentos. Quando retomamos depois de novo tudo isso, começamos a chamar. Então, tem uma lista de espera que é da intervenção precoce e outra que é dos maiores. Da intervenção precoce, a gente tem 2 listas, uma até os 3 anos, tá, que consta no nosso regimento de atendimento, e outra a partir dos 3. Porque o que a gente percebeu? Se nós não quebrássemos essa lista em 2 para poder chamar, nós nunca mais chamaríamos uma criança com 3 anos, por exemplo, ou com 2 anos. Então, tem ali, às vezes as famílias colocam, essa semana mesmo, a mãe ligou e disse assim, olha, Débora, a gente trabalha muito com assistência social ali, com o pessoal do Tiago, né? Sim. Então, conselho tutelar, os assistentes sociais, enfim. A mãe disse que está 2 anos, não sei o quê. A gente foi ver, ela está 1 ano e 5 meses, mas realmente, assim, não foi chamada ainda, porque a gente está chamando 2022, da intervenção. E aí tem uma outra questão, gente, que são questões legais, que as pessoas ali, a gente está sempre explicando, eu explico sempre muito isso, por isso que é uma oportunidade estar aqui, para poder explicar. É isso aí. É porque tem muita gente, até eu aproveito para estar passando essa mensagem para as pessoas, porque eu conheço mães que não sabem como fazer para pegar, tipo, a certidão de o atestado, o laudo clínico, porque ela tem como receber o LOAS, né? E aí fica naquela, eu tô precisando de ajuda, é uma ajuda que eu posso ter. Isso. E como é que eu faço para fazer? Então, aproveitar que tu estás aqui para poder divulgar para essas mães, para os pais, né, responsáveis pelos seus filhos, que é um direito deles. É um direito. E assim, o centro ele não faz o diagnóstico, tá? Quando a criança chega, ela já tem o diagnóstico. O diagnóstico é pela saúde. E tem também na saúde uma fila de espera imensa. Eu sempre digo que o laudo, por que o laudo é importante? Né? Porque às vezes tem pais que não querem dizer que o filho é autista, porque acreditam que pode ter algum tipo de discriminação. Mas por que o laudo é importante? Ele é importante principalmente para conseguir os direitos. Então, não é só o LOAS, o benefício continuado, mas vai ter direito a passe livre, com acompanhamento no ônibus, né, e até o passe intermunicipal, vai ter direito à farmácia popular, vai ter direito a várias questões que essa família não terá para os direitos. Porque para os professores, eu sempre digo e repito, para os professores, o laudo, na verdade, é só para confirmar algo que a gente já sabe. Porque para que eu faça um planejamento de atendimento autista, eu tenho que avaliar ele, observar ele, e isso o laudo não traz. Perfeito. Isso é o meu trabalho. Cada um vai ter o seu diagnóstico. O laudo é principalmente para que a família consiga, e isso é uma coisa importante da gente dizer agora, que eu ia dizer da lista de espera, só vou concluir assim, ó. Nessa questão, assim, quando a gente chama, a gente tem que ver o turno que a criança está. Tem todo a... Porque a gente não pode chamar no mesmo turno que ela está na escola. Claro. Ele é complementar ou suplementar o nosso atendimento. Então, ele é no contraturno. O que a gente faz? Liga para a escola para saber qual turno que está, para saber Vocês que a fazem uma vaga triagem que eu tô, primeiro com a escola, para saber se depois a vaga que eu tenho, porque tu encaixa imagina, no se perfil. encaixa, tu liga para a família, tu pergunta isso faz para via ela, tela. a família, a família vai pensar, pô, me enganaram, botaram o outro no lugar, né? E a nossa lista de espera ela é grande, mas muitos já têm atendimento em outros lugares, como no Serenep, como na PAI. E uma coisa que a gente conversou entre as instituições, entre nós, para otimizar os atendimentos e dar mais chance para aqueles que não têm. Então, por exemplo, se ele tem um atendimento na arte-terapia no centro, ele não vai ter este mesmo atendimento em outra instituição. Ele vai ter outro, pode ter terapia ocupacional.
Tu entende? Se ele tem terapia ocupacional no centro, não vai ter. Pode ter música lá no Serenep, que nós não temos música agora. Para a gente poder dar. Até essa semana uma mãe disse assim, eu quero outro atendimento. Eu digo, olha, a gente vai ter que aguardar mais profissionais nesse momento. Ela disse, mas vocês proibiram que a gente colocasse em outro atendimento em outro lugar. Eu digo, não. É que não tem naquele Não. É o que a gente disse. É o seguinte, este mesmo atendimento que ele tem aqui. Outros atendimentos, qualquer outro pode ter. Claro. Entende? Então, e a gente entende o desespero das mães, gente. É desesperador. Quando tu vê uma criança que, se tivesse mais atendimento, teria evoluído muito melhor. Né? A gente vai com as mães também, a gente conversa com a escola, dialoga. A gente tem vontade de poder fazer assim, não, mudar tudo. E um dia eu disse para um pai, eu disse para ele... Mas eu acho que falar, se fosse falar, fosse fácil. Mas quando a gente escuta alguma coisa, a gente tem que absorver e tem que focar naquilo, entendeu? Ninguém nasce... Todo mundo quer ser alguma coisa, mas às vezes a gente não consegue. E quando a gente não nasce às vezes rico ou nasce cheio de saúde. A gente está aqui para a gente evoluir, para a gente amadurecer, para a gente passar por tudo isso. E mostrar, deixar um legado, como tu, Débora, que o teu trabalho é magnífico. Teu trabalho... Obrigada. Tu tá desde 2006 nessa. Não, eu tô desde 92. Acho que resume... Acho que o que... 92, mas estou dizendo lá atrás, do centro. No centro, no centro desde 2010. A palavra que se resume 2014. O teu trabalho e o que um pai, de repente, vai escutar é quando o rapaz, o aluno falou, eu te amo. Então, isso assim... É sobre isso. É um tema delicado, é um tema muito forte e que, cara... Não fique de cara, não fique triste. Não fique... Te agarra no teu filho, na tua filha. E vai. E vai, filho. Vai. Acredita uma hora vai conseguir. E é isso. Porque quem planta, colhe. E eu acredito que a gente plantando coisas boas, a gente vai conseguir. Vamos falar da nossa vamos campanha, vamos falar de uma coisa melhor ainda agora. Vamos falar mais de amor, aqui, né? Vamos falar mais de amor. É isso aí. Eu me emociono fácil, mas eu preciso falar isso aqui. Mas olha, se vocês ouvissem as tantas histórias, são histórias emocionantes de luta, isso faz de superação. A gente crescer, qualquer um cresce. De continuado. Não tem como não crescer. Não tem como, né? E a gente, assim, desculpa qualquer esporro que venha ganhar. Te valoriza. No momento o pouco que a família está... Qualquer probleminha não é nada. Não. Então, né, a Débora comentou da pandemia, agora a gente passou por outro momento difícil aí, que foram as cheias, né? Inclusive, as famílias foram afetadas e nós aqui, né, enquanto o papai pode, queríamos, de certa forma, ajudar uma causa, pôr a mão na massa, né? Então a gente pegou aí, gente, tínhamos entrevistado o Guilherme, né, o pai do Gael ali também, o Gesso, que inclusive tá ali atrás de ti. Que fez essa obra de arte para nós. Né? E a gente, abraço, Gesso. As famílias, é uma causa aqui do nosso programa, né, do nosso projeto. Então vamos a gente está com a campanha, né? Por ti, por nós, por todos. Então, esse é o adesivo que está em alguns locais, aí, em alguns pontos de coleta, né? Que você pode ir até lá fazer doações. Agora até vou pedir para a Débora explicar ali, né? O que eles estão precisando mais. Certo. Inclusive, passar para o pessoal a mensagem aí, que a gente sabe, né? Agora, o pós-enchente aí, talvez seja até mais complicado do que o que já foi, né? Para as famílias, o pessoal voltando para casa, às vezes, sem ter móveis. Porque... E para os autistas ali, essa falta de rotina. Na verdade, para essas famílias atípicas, gente, foi um desafio muito grande, né? Por mais que a gente tenha feito para dar suporte, nós, a Amparo, que se envolveu muito lá no Senaco, a Padpel, todos, a gente não consegue, né, no todo, suprir tudo. Muita gente voluntária fez um trabalho muito bacana. O que a gente sabe, assim, com as nossas famílias que a gente está vendo ali? Eu, como professora, a primeira coisa que eu fui fazer quando começou a questão da calamidade, que era o mapeamento de todas as famílias. Onde é que elas estão? Quem está em zona de risco? E aí as professoras enlouquecidas. Foi uma coisa, todo mundo sai de casa, sai da área de risco. Todo mundo sai. As pessoas adultas, pessoas como nós. Não, assim, imagina para eles que precisam de rotina. Para nós já estava horrível, né? Pô, as pessoas saem das suas áreas de riscos. A área de risco tem que sair. Imagina a pessoa que tem uma rotina e que, de repente... E eles precisam da rotina para se autorregular. Foi a mesma coisa que aconteceu na pandemia. Um problema quando entramos e um problema para sair. Com ansiedade, imagina, tudo dá com tudo isso. Então, eles passaram por coisas muito sérias. Não só quem teve que sair das zonas de risco, mas as nossas famílias que são vulneráveis. As nossas famílias que não têm já o poder aquisitivo, é só entrar no supermercado e ver o preço, né, dos alimentos. Então, eu digo para vocês assim, que neste momento vai chegar o frio, então cobertas e roupas, né, mais quentinhas, de todos os tamanhos,
né, para homens, porque a gente recebe muitas roupas femininas. Pode levar direto lá para o centro? Lá para o centro. A gente já está distribuindo direto centro, lá. E tá. A gente vai divulgando pode também ser, a gente está dando Instagram. direto lá. É General Argolo, 1801. Tá? O antigo Cruz de Prata atrás ali do Pelotense e do Hemocentro ali. Quem vem pela Marcílio Dias já dobra, da Bento para o centro, dobra à direita. Isso. Então, estamos recebendo algumas doações, as próprias mães trazem algumas doações, né? Mas principalmente elas trazem de roupa, mas muita roupa de mulher. Acho que nós mulheres compramos muita roupa, então a gente dá mais, né? E a gente precisa de roupa também de crianças. Se você não tiver roupa, variadas. Souber quem tenha para doar, isso, crianças tranquilo, de, sei lá, 2 anos, 5 anos. coberta, gente. De logística para entregar, enfim, estamos à disposição. Alimento sempre, né? Porque alimento tu consome. Leite principalmente, arroz, feijão, tudo. Nós temos algumas famílias. Eu até vou contar agora ele. Então, assim, ó, agora a gente recebeu, lá atrás, a gente recebeu várias sacolas, porque a Pai de Pel recebeu uma doação muito grande. Então, ela compartilhou com todas as instituições. Então, nós ganhamos ali 50 sacolas, tudo que foram sendo distribuídas para as famílias, né? A mesma coisa, Amparo nos deu também uma caixa de leite, que aí uma caixa, né, a gente completou, né? E já foi muito mais rápido. E outros vão nos ajudando. E aí, numa das primeiras entregas que a gente fez, é uma família que mora numa zona, assim, muito distante, é uma família que necessita muito. Aí nós separamos 2 sacolas, né? Tipo, vamos levar 2, porque a gente sabe como é que é, não sei o que, parará. Colocamos o leite, colocamos tudo, brinquedo para criança. A gente tem feito isso, brinquedos. Quem quiser doar brinquedo, porque a gente já manda um agradozinho para a criança junto também, né? E assim, ó, o que a gente pensa quando a gente vê cada família lá no centro? Não só na criança autista, mas nos irmãos todos. Na família como um todo. Porque quando chega alguma coisa, tem que chegar para todos, né? Então a gente pensa isso na família. E aí, então, a gente viu ali, Débora, mas não está respondendo. É uma família que não responde muito. Eu digo, vamos tentar. Seu Emílio é o nosso motorista. E o senhor que cuida do portão, foi acompanhando ele. Eu digo, olha, entreguem para essas famílias, vão tentar essa. Mesmo a gente não ter conseguido, porque a gente sabia que precisava muito, né? E eles foram lá. E aí chegaram com as sacolas, tudo. Ela abriu, eles entraram, olharam, ela abriu as sacolas na frente, assim, aí ela olhou para eles e disse assim, não tem açúcar. Né? E eu fiquei muito orgulhosa desses 2 funcionários, né? O nosso motorista e o senhor que nos ajuda ali, cuidando do portão. E eles olharam e disseram assim, mas não é que não tem, porque realmente a gente não abriu as sacolas para ver o que tinha dentro. Elas veio fechadinha, a gente só acrescentou o que estava fora solto para botar um pouco mais de coisas. E ela disse, não tem nada. E aí eles disseram, deixa que a gente vai dar um jeito. Depois a gente vê o açúcar para tia. E até eu comecei, quando a gente retornou da calamidade, eu levei a Marlise Flório para acolher a equipe, para que a equipe pudesse acolher a família. E eu contei essa história, eu disse assim, ó, por que eu me orgulhei tanto deles? Porque o que muitas pessoas pensam? Poxa, tu tá dando? E a pessoa pergunta e diz, não veio açúcar? Aí tu pensa assim, é uma criança, ela vai dar o leite puro, sem nada, ela usa açúcar. Aí a semana passada, porque ela não veio na primeira semana do retorno, porque ainda estava ruim para vir, ela vai de bicicletinha. Né? Ela vende material de limpeza, aqueles que se fazem em casa. E eu peguei a sacola lá, porque a gente já tinha juntado Nescau, açúcar e mais leite. E aí eu disse, tem uma coisa para ti, para aí, não vai ainda. Fui lá, busquei e entreguei, né? Que nós juntamos os colegas. E ela abriu, olhou, acho que ela lembrou do que ela disse para eles na hora e disse assim, muito obrigada. E eu disse para eles, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu acho que é esse o espírito que a gente tem que ter no centro. Tu entende? A gente não pode julgar uma família, a gente não pode apontar o dedo para essa família. Tem dias que elas passam horrores até chegar ao centro, e aí elas vão dar um pataço na monitora que está ali, tu entende? Depois elas voltam e pedem desculpa, porque não tem nada a ver com aquela monitora. É que alguém debochou do filho dela na rua. Alguém gritou, alguém não entendeu porque que no ônibus ele ficou sentado e não deu o lugar. Então, são situações que... E muito mais, gente, muito mais. Então, assim, ó, trabalhar autonomia com os jovens, que é o que a gente está fazendo agora, é um desafio para as mães também. Porque elas, naturalmente, são super protetoras. Exato. Né? Eu ia comentar também, os não verbais, tem algum trabalho mais específico? Temos, porque aí com os não verbais, a gente tem que dar sempre as pistas para a comunicação. Cada criança tem um jeito. A gente tem a questão da comunicação alternativa, que pode ser usada para aquele se comunicar, que ele vai se comunicar apontando aquilo que ele quer, mas também tu tem que ensinar a criança a utilizar. Então, alguns se comunicam através do grito, né? Outros através do choro.
Mas a gente tem um grande número ali que está desenvolvendo ainda a fala, a comunicação, palavras soltas, muitas vezes. A comunicação é uma questão que ela acaba causando comportamentos também disruptivos. Tu imagina essa criança estar numa escola e ela não consegue comunicar aquilo que ela quer. Exatamente. Tu entende? E às vezes a gente tem outras coisas assim, ó, que eles compreendem. Por exemplo, todos os colegas jogam Uno no recreio. E aí não deixam ele jogar porque ele não sabe. Primeiro, aí a gente tem que ensinar, e ensinar que nem sempre vai ganhar. Que nem aquela história, onde eles estavam brincando lá, vaca amarela, aí tu diz, comi a cacaca da vaca, comi a cacaca. Aí tem um diz assim, tu comeu? Não, comi não, né? Então a gente precisa trabalhar com eles. Tem a questão do vínculo. No centro a gente tenta cuidar isso, assim, ó, muito grande. E para nós, assim, gente, assim, ó, eu acho que a falta de profissionais é para nós o maior peso no momento. Por quê? Porque tem a questão das licenças, né? E isso influencia. Toda a dificuldade que tiver na rede, nós vamos ter também. De alguma forma vai refletir. Então, por exemplo, assim, por motivos justos. Não estou dizendo que as pessoas não possam ter, porque é um direito que tem, é óbvio. Mas a gente vai ter licença maternidade, vai ter licença por doença, vai ter licença por isso e aquilo. Teve um dia que nós tínhamos 9 licenças contando com os atestados. O que tu faz com 9 profissionais a menos num dia? Para não ter que dispensar aluno. Exatamente. Tem dias que a gente não tem. A gente tem que dispensar. Tem dias que vai no atendimento hoje, só. Qual é o número de alunos que você atende? A gente chamou agora já nessas 2 últimas semanas. Nós começamos a chamar e veio a calamidade. Tá. Paramos. Agora nós começamos. Nas 2 últimas semanas, nós chamamos 16 novos para intervenção. Vamos ter alguma disponibilidade muito pouca para o AEE, porque nós temos espaço, mas nos falta, claro, a questão dos profissionais. E isso é uma coisa geral, assim, ó, não é má vontade, estamos de má vontade com o centro. Não, é de uma maneira geral, é uma carência que está tendo nas redes. Mas né? no total, hoje, são esses alunos? São esses alunos, é. A gente tem uma capacidade no centro, neste centro que a gente está, até uns 600. Né? Dificilmente, isso era uma coisa que o outro secretário me dizia, mas ninguém sai, né, Débora? Na verdade, até saem, porque muitos estão indo agora para o mercado de trabalho, tem aqueles que mudam a cidade, mudam as atividades, tem situações de abandono, né? Tem várias situações assim que são diferentes, mas a gente precisa de mais profissionais. Uma coisa que eu quero agradecer aqui, vou aproveitar o espaço de vocês, é todas as parcerias que a gente tem para o centro. Desde o nosso vizinho, que está ao lado do centro ali, que cuida o centro para nós, quando dispara o alarme, que quando nos falta água, bota uma mangueira e nos empresta a água da casa dele, né? Então, desde ele que vê alguém, pulou ali a tela. A gente viu alguém aí que pulou a tela, né? Tudo isso, até aqueles que a gente faz projetos e nos dão materiais, aqueles que vão lá, eu preciso de uma cama elástica, e aí a gente ganha de presente a cama elástica, eu preciso disso com os recursos. Isso, a plastificadora, que esses são recursos que a gente acaba adquirindo muito, também através de projetos. Né? E agora tem as emendas também parlamentares, que é um processo que está começando, né? Nós recebemos uma já, temos outras para receber. Então a gente se vira. Né? A gente nunca diz assim, queremos fazer o aniversário do centro agora, os 10 anos. Como é que a gente vai fazer? A gente diz, meu Deus do céu. Fizemos parceria com a Católica, nos emprestou o auditório da Católica, parceria com o Jovem Aprendiz. Fizemos a parceria, conseguimos agora. Fizemos a parceria com a Unicesumar, com a Unicesumar, Faculdade Unicesumar, foram todos os blocos. Banco do Brasil, as pastas, e assim vai. Por mais que cada um precise trabalhar, eu acho que a gente deve fazer também algumas coisas na vida sem nada em troca. Só fazer pelo fazer o bem. Porque lá em cima se carrega de fazer quando a gente precisa. Eu tenho certeza que às vezes quando dissesse assim, meu Deus, e agora vou sair daqui, será que vai ser melhor do que lá? Por isso que chegou, Mário, né? Eu sempre quis ter uma escola infantil. E o que é que ele tinha falado? Eu sempre quis que isto aqui, que ou fosse uma escola ou voltasse a ser uma clínica. Então, vocês são a mistura dos dois. Então, viu? Mas por quê? Porque lá atrás você fez a coisa, acreditou no projeto, e esse projeto está aí. E eu quero falar para quem vier agora para prefeito, vereador, sem fazer politicagem, mas eu só quero pedir como cidadão. Olhem o espectro autista, pelo amor de Deus. Pessoal, está na hora... Governo federal também, hoje a gente está usando aqui a internet, alguém está vendo. Marcos Mion, que tem um filho com espectro autista. Se puder ajudar cada vez mais, é isso, cara.
Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua, se o Gil fizer a dele, se todo mundo se interligar e se ajudar... É o nome da campanha, né? Por ti, por nós, e é isso, é sobre isso, gente. Nós temos ONGs que estão também levando isso. Agora tem aqui uma ONG que está em Pelotas para diagnóstico, que fez todo... que é a Tia Cole, acho que é a Tia Cole, também que faz. Mas assim, quanto mais pessoas, melhores. Porque o que a gente tem que saber, que com certeza, se tu não tiveres na tua família... tu vai ter no teu grupo de amigos. Sem dúvida. Se tu não tiveres no teu grupo de amigos, tu vai ter no teu grupo de trabalho. Sempre tu terá alguém autista. E que a gente precisa pensar, porque a gente precisa pensar várias coisas. No centro, isso é uma coisa bacana de dizer, nós temos profissionais autistas. Né? Então, nós temos o monitor Alexandre, que foi meu aluno na universidade. Eu acompanhei ele na universidade, foi aluno do centro e hoje é nosso monitor, né, da intervenção precoce. Temos a Laura, que é uma professora de arte e terapia, que está lá conosco agora também. Então, assim, abram espaços de trabalho para além. A gente precisa que as pessoas abram esses espaços de trabalho para todos, tu entende? Para os nossos jovens autistas. Essa semana, um passou por uma questão ali e não conseguiu passar na seleção. Ele ficou muito frustrado com isso. E aí a gente tem que lidar com a frustração dele. Dizer, tu tem só 18 anos. Tu vai fazer outras entrevistas, né? Então, é sobre isso também. Com certeza, com certeza. É um espaço que dá oportunidade. É um espaço que dá oportunidade. E não, mas a gente tem que abrir isso, a gente tem que entender, a gente tem que olhar e dizer assim, uma pessoa autista, ela é extremamente responsável. Sem dúvida. Tu entende? Se tu... Isso não impede ela. A gente precisa ensinar ela. Exato, em qualquer lugar que for. Exato. Assim como outras deficiências também, né? Com certeza. Eu acho que a pessoa que... Hoje em dia, quem acha que tem autismo deve procurar um profissional. Isso, ou um psiquiatra, um neurologista. Se é um adulto, um psiquiatra também pode ali fazer um diagnóstico. Ali vai fazer se aceitar que tem gente que é bipolar, tem gente que tem que tomar, é ansioso, tem crise de ansiedade. Tem que ter cuidado, muito cuidado no diagnóstico. É que nem fazer terapia. Terapia, cara... Eu ia comentar, a parte mais importante é a aceitação. A pessoa, exatamente, entendeu? Quando a pessoa ela se preocupa com o preconceito, não, mas peraí, primeiro a pessoa tem que se aceitar. Quando a pessoa se aceita, ela diz assim, tá, realmente deboche, o preconceito, aquela coisa mesquinha, porque eu acho que isso é coisa de gente pequena, sabe? Então, assim, a pessoa que se descobre não pode ser pequena. A pessoa tem que se aceitar e tem que ajudar pro bem dela e para as outras pessoas que são como ela. Normalmente, o adulto autista, para ele, é libertador. Isso. Porque a gente estava falando no começo aqui, tanto é que eles se afastam, por quê? Porque eles começam a sentir aquela vergonha, eles começam a entender aquela diferença. O mundo, eles ficam mais isolados. Então, eu acredito que não pode, acho que tem que ir. Eu até vou contar, porque essa amiga me permite. Ela é autista, ela foi trabalhar conosco, não tinha o diagnóstico ainda. E aí, um dia, ela foi acompanhar uma aluna minha da universidade, porque ela é fonoaudióloga. Né? Eu tenho autorização para contar as histórias dela. E aí ela ia acompanhar a uma consulta com o Rudimar Riesgo, em Porto Alegre, que é uma das nossas grandes referências, é um parceiro muito grande nosso do centro. E aí eu liguei para o Rudimar e pedi, para além dele avaliar a menina de 19 anos, que eu não tinha certeza, mas eu tinha certeza da fono, né, que ele acompanhasse. E ela voltou com o diagnóstico. Mas a história dela, que eu quero contar bem rapidinho, foi a seguinte. Ela levou o dobro do tempo para terminar a faculdade de fonoaudiologia. E aí, um dia, ela chegou na sala de aula, ela sentou numa cadeira, tinha o ventilador. Aí, ela trocou de lugar porque ela ouviu o barulho. Atrás dela, tinha alguém no note. Ela trocou o lugar porque ouviu o barulho. Mas isso é irritante, tinha alguém com a caneta fazendo aquele barulhinho. Ela trocou e o professor parou a aula. E disse assim, além de chegar atrasada, tu tá inquieta, tá tirando a atenção de todo mundo, o que houve? Tá com um bicho carpinteiro. Ela disse o barulho. Todo mundo riu. Mas aqui não tem barulho nenhum. Não, tem sim. Tu nem ouviu o que eu disse. Ouvi sim. O que eu disse? 422 nés. Ela contou o né que ele dizia no final de cada frase. E aí ela não conseguiu perceber. Esse é o autismo, o hiperfoco. Entende? De muitas vezes que a gente diz, não ouviu nada. Não, alguma coisa prendeu a atenção, ele vai saber te dizer. E essa é a questão do hiperfoco, né? Bom, vou dar uma pausa aqui na nossa conversa. Meu telefone não para de tocar aqui. Deixa eu ver aqui. Alô? Ô, Vitor, tudo bem? Não, eu pedi, não faz, acho que faz o quê? Uns 5 minutos. O quê? Não, mas já tá aqui já. Ah, tá chegando aí, ó. Meu Deus do céu, cara. É rápido o lanche. É rápido o lanche do Schwartz Container, hein? Meu Deus do céu. Valeu, Vitor. Vou comer aqui, então.
Pode deixar que eu vou mandar o pessoal seguir aí nas redes sociais. Mais um tá bom? Aí, obrigado. Meu Deus do céu, cara. Bacana. Pediu, chegou. Não, eu mandei aqui e já chegou. Aí, e olha, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar aqui o Instagram dos caras, tio. O Instagram dos caras já tá aqui, ó. É churrasquinho, hambúrguer e parrija. Schwartz _ Container. Já tá aí, ó. Seu aí, você que tá ligado agora, quer comer rapidinho. Cara, tá aqui, demais, tá demais. Pede que vai chegar aí na sua casa quentinho. Vamos abrir aqui? Fica à vontade, Débora. Bom, eu acho que a gente pode comer no ar ou a gente pode se despedir e comer? Acho que sim. Vamos levar pra comer em casa? Vamos levar pra comer em casa? Eu acho. Também tem doce também. Bom, eu vou comer o meu porque eu tô com fome. Mas se vocês quiserem levar pra casa, levar pra comer em casa, pode levar, tá bom? Enquanto isso, vai conversando um pouquinho mais com ela. Vamos lá então, degusta aí que a gente vai tratando aqui. Outra coisa, lembrando novamente da nossa campanha, né? Por ti, por nós, por todos, pontos de coleta lá, então o centro como principal ponto de coleta. Comentou também, né, da questão dos materiais escolares, agora... Isso, que depois no retorno a gente pode também fazer uma campanha para isso. Sabe que é importante bem enfatizar, assim, ó... Pô, vem bonito aqui, desculpa atrapalhar. Olha, não... É que eu sou leigo pra... Aí, ó, olha só, cara. Aí. Deve ser um hambúrguer aí, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Viu só? Ó. Vai lá, continua. É importante dizer assim, ó, que esse sonho nasceu em determinado momento, ele foi acolhido por uma gestão pública também, tá? Porque sempre as pessoas dizem, mas a gente teve esse espaço, a gente teve profissionais que ouviram, a gente teve gestores que ouviram, e uma coisa muito importante da gente levar, que é bem aquilo que a gente estava conversando, ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Entende? Então, para que a gente conseguisse conquistar tudo isso, tem toda uma equipe por trás. E uma equipe que ela também é constituída por muitas famílias atípicas ali que estão junto conosco. Né? Quando a gente fala ali mesmo da lista de espera, eu entendo as mães chorarem, as mães pedirem, né? Teve um dia um pai que disse, pô, mas olha lá o carrão daquele lá que trouxe, e eu estou desempregado, e ele que poderia pagar o atendimento não paga, e eu que estou desempregado. Então a gente ouve muitas coisas, tu entende? A gente acolhe muitos choros, né? Mas entende que estamos muito melhores do que estávamos. Sem dúvida. Temos políticas públicas importantes. Olha só, ele está nos tentando aí. Ele está nos tentando. O assunto é bom. Eu vou ficar agora comendo isso aqui, eu vou ficar até às 10 horas. Mas olha só, olha isso aqui, cara. Não, é uma... Tá bonito. É uma obra de arte esse o maior prédio de Pelotas. Tá bonito. O que vem aqui? Vamos mostrar. As fritas a gente vamos comer no ar aqui, então. Cara, só tem umas mini batatinhas assim. Olha aí, uma maionese caseira. Valeu, Vitor. Vitor Lama, Schwartz Container. Aí, Vitor. Onde é que fica? Fernando Osório, na rótula ali, da entrada do Lindóia. No posto. Coisa linda, coisa boa, delicioso. É bom demais, demais. Então, assim como o centro, né? Que também é muito bom cumprir seu papel. E é isso, assim, ó, eu acho que políticas públicas são importantes, mas nós temos o grande desafio de tirá-las do papel. É isso. E eu acho que tanto a pandemia quanto agora, nesse momento de calamidade que a gente viveu, a gente consegue perceber o distanciamento, o abismo que existe entre a nossa sociedade, das pessoas que possuem uma condição, né, melhor e daqueles que estão lá no outro extremo. Nesses momentos fica mais situação vulnerável, isso, né? Então, assim, eu costumo dizer, estamos todos em barcos, né, mas não nos mesmos barcos, em barcos diferentes. Por exemplo, durante a pandemia, quem tem poder aquisitivo tinha todo o material tecnológico para acompanhar aulas, para fazer tudo. A grande maioria dos nossos alunos do centro, a gente fez o levantamento já antes, a gente tinha uma semana para tudo, então eles tinham o celular com dados móveis, gente. Então, assim, ó, a gente teve que se adaptar àquilo de pensar, nós não podemos mandar vídeos de mais de 3 minutos. Nós não podemos colocar, nós aprendemos a ler. Os primeiros vídeos a gente não pode nem olhar. Mas os últimos nós nos tornamos profissionais, vocês tinham que ver. Isso é outra coisa que eu ia comentar, né? Eu sei que o centro, com todo esse estudo, toda essa pesquisa, acaba se dando uma referência até para outras instituições, né? Isso, na parte a gente fica muito feliz com isso. Metodológica, enfim, né? Então, e tudo a gente vai avaliando. Nós temos, isso aprendemos lá atrás com a universidade, né? Com a Rita, com a equipe, enfim. Tudo tem avaliação. Nós não temos problema de calcular rota nenhuma.
Testa, tá? avalia, então, se determinada forma de trabalho não funcionar, é que com o autismo, assim, ó, cada um é um. Exato. Eles Cada um são é único, muito né? diferentes. Exato. Então, o que funciona com um pode não funcionar com o outro. Para vocês rirem um pouco, um dia, né, lá no centro, na hora que eu fui sair na porta, tinha um pequenininho que estava, porque a tomada era do lado da porta da direção, e o pai deixou ele muito mais cedo lá, uns 30 minutos mais cedo, e ele queria ficar jogando, e o tablet estava descarregado. Então, ele ficou numa cadeirinha, as gurias botaram do lado da sala. Eu ia para uma reunião, quando eu ia para a reunião, eu saí, eu disse assim para ele, olha, tu não me deixa ninguém entrar nessa sala, hein, que essa é a minha sala. Ele nem levantou os olhos para mim, eu saí. Quando eu voltei da reunião, estava a professora Furiosa dentro da sala, né, que era a minha coordenadora, e me disse assim, ô Débora, eu saí da sala para buscar um xerox na secretaria, quando fui entrar, ele botou a mãozinha e disse, não pode. E aí ela disse para ele, mas eu estava aí dentro, eu saí, ele disse, sair pode, não pode entrar. Então, essa coisa assim, tu entende que agora essa mãe deve estar ouvindo, ela vai rir ou vai ouvir depois, no ônibus a mesma coisa, ela sentada e gurizinho no colo. Aí parou uma senhora, muito maquiada, né, com uma echarpe de pelo, essa coisa toda, e ele começou. E ela disse, Débora, comecei a me apavorar, porque ele fala as coisas assim não muito... Segura, não, Aí a senhora olhou para ele e disse, que foi, meu querido? Porque ele não parava de olhar para ela, né? Que foi, meu querido? Tu tá me achando bonita? Tu parece uma macaca toda rebocada. Ela disse, Débora, desci uma parada antes, pedi desculpa para a senhora e não sei o que. Então, assim, ó, essa questão deles terem muita dificuldade para mentir, né? E uma questão importante da gente saber também no TEA é que um grande número de pessoas com TEA tem comorbidades associadas. E, às vezes, o que dificulta para nós é muito mais as comorbidades que o próprio TEA. Né? Então, porque eles podem ter o TOD associado, né, ansiedade, depressão associada, epilepsia, muitos têm casos de epilepsia, e pelas pesquisas, imagina só que grande, até foi o professor Gilberto Garcias que numa palestra nos disse isso, 70% dos autistas têm alguma comorbidade. Olha aí, esse dado eu não tinha, não sabia. Então, isso é muito importante da gente saber, porque às vezes a gente tem que lidar também com a comorbidade. Então, se é um TDAH que não consegue parar junto com o TEA, é muito difícil. Claro que a gente estava conversando até antes do programa, que a gente tem que ter cuidado também, porque o autismo se transformou num grande comércio, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com quem muitas vezes pode trabalhar com o desespero dessas famílias, né? Com outras questões. Então, e tem, a gente sabe que tem, né? Infelizmente tem. Mas por isso que a gente precisa ter certeza dos profissionais que atendem, dos espaços que atendem, da forma como é feita esta propaganda, né, para que vão mais. Isso é uma coisa muito importante, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque a gente entende que é importante, todas as terapias são importantes, e isso ali no centro a gente fica pensando, porque tem muitos pais que são de alunos da rede particular, que já têm atendimento também, né, em instituições particulares, mas eles querem muito centro. Claro. E sempre a gente tenta indicar para as pessoas outros lugares também, outras possibilidades que fazem um excelente trabalho, Serenep faz um excelente trabalho. Né? A própria PAI é uma parceirona na relação dos trabalhos. E tentar dividir, porque aí não fica pesado para ninguém. Exatamente. Né? Que bom que tem outras instituições. Assim, ó, gente, eu gostaria, por mim não existiriam filas de espera. Que bom que a gente chegue nesse nível, né? Então, os nossos critérios, eles tentam ser os mais justos e transparentes possível. As pessoas não entendem, mas tem todo esse lado, né? Nós não temos como. Nós não podem ter certeza, e isso eu deito a minha cabeça no travesseiro com toda a tranquilidade do mundo, né? E já tive algumas questões assim de pessoas. Nós não interessa de quem é a indicação, não se passa na frente. O único caso que passa na frente é se essa criança foi retirada da família por estar numa situação de negligência ou de abuso, então ela passa a ser prioridade, é um caso extremo, né? E aquele irmão direto. Né? Assim, não se é tio, se é isso, não, mas aquele que é irmão, que é direto, que muitas vezes assim, ó, o autista já está conosco, nasce outro irmão. Aí quando a gente começa a ver, diz, eu acho que é, recebe diagnóstico. Às vezes a pessoa acha que não pode ter, mas pode ter 2, 3, 4. Não, nós temos várias famílias com 3 autistas, 4 autistas, temos famílias que os pais recebem o diagnóstico depois, temos famílias, muitos gêmeos,
Desde o ano passado começaram muitos gêmeos e a gente tem todo um cuidado dos gêmeos não serem atendidos juntos, porque muitas vezes são necessidades diferentes. A questão do autismo, eu não sei se de repente é uma coisa que já existia, só que só os estudos agora é que mostram que conseguem detectar se evoluiu autismo, muito. Se evoluiu. Ou se é alguma coisa de costume, alimentação, alguma coisa, Olha, estresse, não sei o que... O que nós sabemos com certeza é que tem uma questão genética muito forte. Sim. Tá? E outras coisas que tem em estudos. Todos nós tivemos na escola o colega que a gente achava que era esquisito, que era o quietão, que se exatamente. vestia, Eu acho que os estudos hoje em dia estão maiores para se detectar, né? É isso. A qualificação de profissionais para fazer o diagnóstico ampliou muito. Então, isso ajuda bastante também. Então, por isso que a gente diz, quanto mais se divulga, quanto mais se trabalha, melhor. Né? Melhor. Claro que a gente vai passar, gente, em cada situação de vida desta família, ela vai passar. A gente muitas vezes fica sem saber o que dizer para aquela família quando ela diz, mas eu estou esperando há tantos anos e ainda não tenho nem o diagnóstico. Né? Cheguei lá, mas eles dizem que lá eles não atendem autista. Então assim, a gente sabe que essa família ela sofre também. E por isso, no centro, nós, enquanto equipe multiprofissional ali, nós decidimos, de alguma forma, conseguir ajudar essas famílias. Então, nós temos a área da psicologia. Qualquer família que esteja inscrita na lista de espera, a qualquer momento pode agendar e ter esta escuta. Isso é importante. Porque às vezes eu atendi uma mãe em intermédio, né, do Cristiano, que a mãe chegou até mim e assim, eu conversei com ela e dei algumas possibilidades por ela e a gente ficou conversando um tempão. Ela saiu de lá aliviada, porque ela pensou em coisas que não tinha pensado. E outra coisa, nós mães carregamos o mundo nas costas. É verdade. Tudo que acontece com os nossos filhos é responsabilidade nossa. Enquanto o pai, o homem, consegue olhar só para uma caixa, as mulheres abrem 3, 4, porque 5, muitas 10 caixas ao mesmo vezes tempo, fazem tudo. Nessa situação da deficiência, do autismo, tudo, tem pais que vão embora. Tem pais que ficam, mas não muito. E temos pais que são fantásticos ali, tanto quanto as mães. Agora, muito mais do que tínhamos antes. Que eu me lembro que quando eu trabalhava no Serenep, praticamente todos os pais dos meus alunos tinham ido. Então, a gente já vê uma nova mudança, pais muito mais presentes dessa nova geração, que levam eles, inclusive, a gente tem casos que o pai está em casa cuidando e a mãe está trabalhando. Que bacana. Nós temos alguns casos lá no centro assim. Então, acho que culturalmente a gente precisa aprender, a nossa sociedade de Pelotas precisa aprender. Existe ainda muito preconceito, muito capacitismo, dificuldade de lidar com a diversidade como um todo. Né? Eu acho que a dificuldade por não conhecer, por ser leigo no assunto, é muito maior do que qualquer outra coisa, porque é impossível uma pessoa que, no momento que começa a perceber o que é a fundo, se aquela pessoa não tiver amor, eu desconheço o que é amor. Não, e conseguir compreender. Porque quando tu brincar sem saber, eu tinha amigos na escola que sofriam bullying. Mas e aí, hoje em dia, com os estudos, a pessoa sabe. É um assunto sério. A pessoa que fica naquela, que não liga, é como tu falaste, não é... se não for alguém da minha família, vai ser um amigo. Mas, assim, durante a pandemia, um dos nossos jovens, ele se comunicava muito pelas redes sociais e conversava. E vocês não imaginam os ataques que ele sofreu. E aí a gente denunciou para tentar descobrir. A mesma coisa também com a síndrome de Down aconteceu. Com a menina com a síndrome de Down também a mesma coisa. Que alguém postou lá um vídeo falando absurdos também. Então, a gente vive isso. Não pensem que a gente não vive isso, que a gente ainda vive isso hoje. E é isso que a gente tem que quebrar. E para quebrar isso, a gente tem que mostrar, sim, que eles têm capacidade, sim, e que eles merecem e vão estar em todo espaço. Não somos nós que vamos definir em quais espaços eles vão ocupar. Eles têm direito a ocupar todos os espaços. E nós entendemos agora que com os nossos jovens, nós precisamos fazer cada vez mais cedo essas intervenções para que eles se empoderem. Porque é que nem, por exemplo, o nosso jovem, que ele teve ali uma recusa numa das entrevistas que ele fez, tá? E aí ele tinha uma entrevista online. Ele anda sozinho, tá? Ele almoça lá conosco no centro, leva o almoço dele, ou sai para almoçar. E ele chegou e disse assim, eu não fui ainda almoçar porque eu precisava de acolhimento.
Ele tem 18 anos. Ele falou. Ele falou. Aí tava o Alexandre, que é autista, que trabalha lá, e tinha uma outra professora, mais 2 professoras. E aí ele contou o processo de entrevista. Ele errou o prédio quando foi. E aí custou a chegar, mas passou e não sei o que, não passou. Aí conversei com a supervisora, eu ainda disse que fez a entrevista, disse, olha, a gente não está nem impondo que ele entre nem nada. A gente só precisa saber o que houve para poder ajudar. Porque numa próxima, gente... Claro. Subimos, arrumamos a sala, porque ele teria outra entrevista online com uma outra empresa. Arrumamos lá no centro. A sala para ele, conectamos, e foi bom, meia hora antes a gente já estava lá mexendo tudo com uma das coordenadoras junto. Conversamos com ele, e aí eu disse, pergunta para ele se ele quer que tu fique junto ou se ele quer que tu saia. Né? Então, ele disse, não, eu quero que tu saia. Tudo certinho. Ele na frente ali, era pelo Meet, todo mundo ali. A coordenadora ficou pelo lado de fora. Aí a coordenadora ouviu, quando a pessoa que estava conduzindo a entrevista disse, tira o capuz. Até então ele estava sem capuz, andou na chuva sem capuz, andou tudo, mas naquele momento ele botou o capuz, que é uma forma de tu te esconder um pouco, tu tá nervoso. Claro. Tá, ele tirou, tinha outros jovens também. Pois não é que ele me comeu uma bergamota na hora da entrevista ao vivo. Aí o que a gente pensa assim, ó, é o autismo. Se quem está do outro lado entender que ele fez aquilo para se autorregular e que ele estava ansioso, está nervoso, tudo bem. Mas se não entender, vai dizer isso. Exato. Tu entendeu? Ele comeu uma bergamota, que não deveria ter esse peso todo. Né? Tu vê, tu comeu um hambúrguer, nem briguei contigo, ninguém brigou, eu embora acho que a gente... Não sei se eu não sou, não sei. Não, mas eu acho que... Tô brincando. Não, mas eu acho que até tem que fazer mesmo, porque, pô, eu fui o único, mas eu fiz pra mostrar também, né? Eu sei, mas é isso que eu te disse, assim, não, tô brincando. Eu quis dizer que... Mas assim, ó, e aí depois conversando até com uma professora que é amiga também, numa reunião, ela disse, olha, fulano, que é autista, participou da reunião, enquanto a gente estava conversando, ele abriu o biscoito, ele serviu e comeu tudo, e ninguém se importou, porque sabe... Eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Uma personalidade, seria... Ou uma fuga? Pode ser também. Da vergonha, é que assim, ó, se esconde ali determinada... na questão do capuz, do boné, é uma forma assim, e muitos deles, quando chegam na adolescência, a gente chegou a fazer formação até mesmo há um tempo atrás para a guarda. Eu até cheguei a conversar com o Dourado, a gente tinha a ideia de fazer de novo isso, porque para as abordagens, né? Porque a gente passou por uma situação em que 2 autistas, filhos de uma colega nossa lá do centro, eles foram abordados na quadra da casa deles. Mas o que? Eles têm o cabelo comprido, a barba grande, estavam de capuz. E aí, quando aborda, ele pode ficar nervoso. Exato. E ele não vai conseguir te responder. E ele vai começar a tremer, e ele vai fazer estereotipia, e pode-se pensar que ele está, então, drogado, ou alguma coisa assim. A sorte foi que a abordagem foi quando eles pararam, porque eles só andavam, e aí olha como são as coisas. Acho que um vizinho novo tinha se mudado, porque eles só andavam de bicicleta na mesma quadra. E o vizinho achou suspeito, 2 cabeludos, cabelo comprido, barba de capuz, andando. Gurizão. E chamou. A sorte que a abordagem foi na frente da casa. Então a mãe já disse, não, são meus filhos, são isso e aquilo. Por isso aí voltamos da importância do colar e das pessoas entenderem, porque isso, de certa forma, protege de passar por essas situações. Porque, ao mesmo tempo, a gente entende a situação da segurança pública. Tu não sabe quem tu está abordando ali, mas tu imagina um susto, né? Com arma, com tudo, não sei o que, descer. Toda, a mãe quase infartou lá em cima até descer e com as carteirinhas deles para mostrar, enfim, né? Mas então, assim, ó, essa condição, que às vezes a gente encontra num supermercado e aí tem um comportamento e é difícil. Por exemplo, eu fui no supermercado, eles estão usando para identificar tanto quem tem doenças ocultas, o girassol, quanto o quebra-cabeça, o autismo. Mas isso por si só não é o suficiente se as pessoas não entenderem o significado. Então eu fui testar, era um ventilador que eu tinha comprado, veio uma outra pessoa para testar uma outra coisa. E o menino com o colar do autismo me atendendo. Né? E a pessoa se atravessou. Se eu quero só que tu ligue ali para ver se está funcionando. Ele olhou para ela e disse assim, eu estou atendendo ela. Fica entendendo? Aguarda tu ver essa. Mas é só tu botar na tomada, custa? Ele disse, eu não posso, eu tenho que atender ela primeiro, terminar de atender ela. Né? E ela ficou muito brava porque ele foi lá, porque é isso que não sei o que, parará. E aí eu disse assim, a senhora percebeu uma coisa? De qualquer forma, a senhora teria que esperar, porque eu estou na sua frente. Será que ela não sofre de autismo? Eu estou na sua frente. Porra, mas a senhora percebeu que ele está com um cordãozinho do autismo no pescoço e ele é autista? Que troço é esse? Olha só. Ela me disse, que troço é esse? Aí eu expliquei, não sei o que para ela. Ela disse, como é que tu sabe tudo isso? Quem tu é? Aí eu disse, não vou dizer que eu sou diretor do Centro de Autismo, né? Eu só disse, sou professora.
Não, sou professora, trabalho com autistas, está tudo certo. Então, muitas pessoas podem ter esse posicionamento, né? Exatamente. E vários deles já passaram por isso. Por exemplo, autista pode usar o cão como suporte emocional, assim como o cego usa o cão-guia para auxiliar, o autista pode usar. E teve uma situação em que um autista entrou num banco, não vou dizer o nome, né, porque já passou, e entrou com o cachorro. A moça disse, tu não pode entrar. E ele foi pegar a liberação que ele podia, e nisso já chegou o segurança. Eu sei que ele saiu dali com a brigada. E aí ele se desorganizou. Aí ele xingou a pessoa de tudo que tinha para xingar, porque ele se desorganizou. Lá de Santa Cruz tem o Hugo Braz, que ele é moderador, né, de uma rede, que são várias ONGs e instituições que fazem parte ali as ONGs. Ele me ligou de Santa Cruz, porque conhecia esse menino, se eu poderia ouvi-lo e dar suporte. Eu ouvi o menino, ouvi tudo que ele me disse e digo, não, espera. Eu entrei em contato com um colega do Paraná, olha só como a rede... Aqui em Pelotas. Aqui em Pelotas. Porque daqui foi parar no Paraná. Sim, alguém de Santa Cruz me avisou, eu acolhi aqui em Pelotas e eu queria saber o que a gente podia fazer, então eu entrei em contato, né, com o Paraná. A importância da rede, né? E aí, mais do que rápido, o Denner, um colega que trabalha com formação continuada comigo, o Denner assumiu o caso, judicializou, ouviu ele e tudo. Fomos até o PROCON, conversamos com o gerente, explicamos o que tinha acontecido. E aí foi marcada uma reunião, então, que ele foi. E aí eu disse para uma das minhas coordenadoras, não, tu acompanha ele. E ainda brinquei com o pessoal do PROCON, pelo amor de Deus, deixa um cachorro entrar. Né? Depois de tudo isso, exatamente. Porque ele precisa do cachorro. E lá, a coordenadora que acompanhou disse, o que o rapaz disse quando ele disse assim, tudo bem, ele ganhou uma indenização, né, nem tão alto, mas ganhou uma indenização. Ele disse assim, a indenização é a menor das coisas, porque eu estou sem sair de casa, sem conseguir ir em espaços coletivos. O que eu quero é que ninguém mais passe por isso que eu passei. Traumatizou pela situação. Tu entende? Então, assim, a gente precisa. E aí tem um outro lado que todas as pessoas precisam aprender, porque um dia eu estava numa fila no banco também, e o rapaz perguntava assim, tem alguma necessidade especial ou é a ficha tem alguma necessidade? Aí o cara na minha frente ele perguntou, tu tem alguma necessidade especial ou é a ficha comum? Isso tá pensando que eu sou retardado? Então, assim, a gente tem que mesmo trabalhar com a população. É um assunto delicado, é um assunto sério, delicado. As pessoas não estão preparadas, algumas sim, outras, grande maioria acho que não está, é leiga ainda. Mas é como eu falei, no momento que começar a entender, vai ver com uma outra, vai ver com outros olhos. Porque se não existir amor nessa pessoa, eu desconheço o que é amor. E para os professores aqui, deixando que a gente tem que buscar sempre a formação continuada, né? O FEPEL trabalha com isso, tem vários cursos agora que abriram inscrições na área da educação inclusiva, principalmente, né? Que a gente faça isso. Tem Conlubra que está chegando, 21, 22, 23, que é também a universidade, quem está trazendo para cá. 21, 22, 23 de agosto. De agosto, que é o dia dos mês dos pais. E também a Semana da Pessoa com Deficiência começa 21 de agosto a 28 de agosto. Então, o Conlubra está inserido ali dentro. Vem pessoal e profissionais de fora do exterior, daqui. Está aí uma oportunidade para quem não é conhecedor do assunto, é leigo, aprenda. Vai lá, se informe. Professora Rita Costa, que é uma inspiração. Teremos palestras ali, teremos as mesas, né, de debates, teremos grupos focais, que são espaços mais direcionados a temas específicos, teremos exposição, teremos lá, o centro vai montar, junto com a Amélia Bastos ali, uma sala sensorial para as pessoas autistas que estão poderem descansar se quiserem. Né? Então, acho que a gente tem que aproveitar conhecer o centro, pode ir ali conhecer? A gente só pede que agende por uma questão de não serem várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos fazer uma visita lá, Gil? Não. Já está direto? Ele já está não me convida. Ele já é da casa. Não me convida, mas eu vou lá, eu vou lá. Ela viajando, mas agora... Não, eu vou lá. Vai Vamos conhecer. fazer o seguinte, eu vou lá e vai ser um prazer enorme. Tu vai gostar muito do espaço. Eu quero dar amor para essa gente, para essa galera toda, que eu sei que eles são incríveis. Especiais, fenomenais, eles precisam... Vamos lá, vamos fotografar, vamos conversar, saber do que eles gostam, vamos dar amor, surpreendem, adoram uma câmera. Quando então chega a televisão e jornal, eles já vão
se ajeitando e perguntando. Eu sou meio palhaço, né? Eu sou meio palhaço. Eu vou imitar todo mundo lá. Se tiver gremista, vou imitar o Renato. Se tiver colorado, imito o Guerrinha. E é por aí vai. Gente, assim, ó, eu vou dizer e falo em nome da equipe, assim, a gente tem muito orgulho desse trabalho. Que legal. A gente tem muito orgulho deles, né, por todas as etapas que eles vão passando e vão superando. E assim, ó, a gente tem uma admiração gigante pelas mães. E quanto às redes que atendem, né, as redes de ensino, as escolas, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe das dificuldades. Mas aqui eu confirmo, né, aquele compromisso que a gente assumiu de estar junto. Né? Nos procura, nos liga, vamos pensar especificamente naquela criança, em estratégias para aquela criança. E aí eu gosto sempre de citar muito Cortella, né? Porque a Cortella sempre diz, né? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem, para fazer melhor ainda quando melhores condições tiver. E eu acho que é por aí. Então, a gente sempre vai fazer o nosso melhor, a gente sempre vai buscar isso, para que quando a gente tiver melhores condições, e a gente já teve menos condições que a gente tem hoje. Exato. Né? Então, acho que é isso, assim, é um respeito, né? E aproveito também, assim, ó, para dizer para a equipe do centro, que eu sei que eu sou muito chata, né? Muito exigente, tudo isso, mas que o trabalho delas é fantástico, né? E que a gente tem que sempre dizer. E tem pessoas que, às vezes, alguma pessoa ou outra chega, porque a gente tenta muito ter uma pré-seleção de quem vai para lá, porque tem que ser pessoas, somente autistas, né? E é puxado, gente. Outra, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém é concebido sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém morre, tipo, é enterrado sozinho. Não. E tudo certo se tu for para lá e tu disser assim, ó, não é o que eu esperava. Tu entende? É muito mais puxado do que eu pensava. Quero muito, então, um abraço, não tem problema. Lá, o Fábio, né, que é quem fantástico. os laços o vice-diretor aqui, é fantástico. Pessoal, da minha mãe, da família, enfim, aí. Quando eu pensei na campanha, pensei em vocês, entrei em contato com ele, me passou o teu número. Não, eles são fantásticos, assim, é uma equipe que é muito dedicada e comprometida, tanto de professores como tudo. Só para a gente, não sei se vamos finalizar, né? O mês do espectro autista é abril. Passou agora, então abril. Isso, então, dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização. Já tem mais ou menos alguma coisa de quando é que é agora, o Dia Mundial? Dia Mundial de Conscientização, dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Agora, dia 18 de junho, a gente teve o Dia do Orgulho Autista, que é algo que surgiu, que surgiu lá nos Estados Unidos, acho que foi em 2005. Dia 18 de junho agora. Passou Legal. Já. E que aqui o Brasil começou a olhar também para esse dia, que é um dia também, né, de tu divulgar, de tu falar, enfim. E você já tem alguma coisa prevista para o ano que vem, para o mês de Este ano dos 10 anos para nós foi mais especial. Então a gente já começa a pensar e já montar o outro ano, que sempre tem alguma surpresa, alguma já coisa. Dá para montar, né? A gente já começa. Já começou. Em dezembro eu já tenho fechado várias coisas assim. Depois da pandemia foi a nossa primeira formação presencial. Então, a gente continuava com as formações online, mas presencial a gente não tinha feito. Foi a primeira agora nos 10 anos, ali na Católica, ali, né? E em 8 horas nós esgotamos as 300 inscrições. Então, já para o ano que vem, a gente já vai para um espaço maior, né? E já vai ampliar. E foi muito bacana também o feedback que a gente teve ali, de quem assistiu e de quem foi. É muito bacana, vou dizer para vocês assim, ó, vendo espaços que são privados, utilizando a metodologia nossa que nós estamos implantando no centro desde o início. Porque no início, quando a gente trouxe essas questões, tá? Porque o atendimento era muito individualizado. O autista tem que ser sozinho, tem que ser sozinho, tem que ser sozinho. Eu venho da educação, de sala de recursos, de sala de coletivo. E eu dizia, qual é a dificuldade do autista? Não é a interação social, não é a comunicação. Como é que tu vai trabalhar isso sem ter isso? Exatamente. Sem ter o outro? E foram anos construindo isso. E hoje o nosso carro-chefe é esse. São os atendimentos ali de coletivos, duplas, trios. Tem aqueles que necessitam só do individual? Tem. Mas muitos podem ser os atendimentos que a gente está ampliando gradativamente. E eu fui para seminários, tudo, defendendo os nossos posicionamentos e a nossa forma de trabalho, avaliação biopsicossocial. Início, a professora Rita Costa esteve sempre junto ali ao lado, né, fortalecendo. Hoje, nós somos referência para outros espaços que estão implantando esses modelos que a gente já utiliza no centro. Então, a gente diz assim, ó, vale a pena tu acreditar,
E a gente tem que valorizar a prática, com certeza, mas a gente tem que ter um embasamento, e isso eu consegui levar para a equipe, a nossa equipe gestora conseguiu levar para a equipe, tudo que a gente faz tem embasamento, né? Além da prática, que é uma das principais coisas. E mais que tudo, que eu acho que é o principal ingrediente do caldeirão todo, né? Que é o afeto e o amor pelo que faz. Pode parecer piegas, mas por que a gente levanta todos os dias de manhã e vai trabalhar bem, alegre naquele espaço que tu tá? Porque tu gosta do que tu faz. Exatamente. Né? Então, cada vitória deles, por menor que seja, aquela criança que antes ficava 1 hora na escola e agora fica 2, aquela criança que não falava e passou a falar, né? Então, cada pequena que para outros, naqueles que é um autismo mais sério, mais refratário, que as pessoas vão olhar e dizer assim, mas o que elas estão batendo palma? Porque é uma criança que batia na cabeça e não bate mais. É uma criança que o tempo de tolerância dela era 0 e agora ela consegue esperar 5 minutos. Tudo é uma conquista gigante, né? É uma criança que não manipulava materiais e agora manipula. É uma criança que não pegava água na geladeira e agora pega. Então, assim, ó, quem olha de fora acha, mas só isso? Gente, é enorme. Tudo isso. Então, e o autismo é isso, né? São níveis diferentes. Temos aqueles que são extremamente inteligentes. Né? Um dia, eu fui perguntar para ele como é que ele estava, não sei o que. Ele já começou a entrar comigo na política, o que eu estava achando do governo, o que eu achava do Lula, o que eu achava do Bolsonaro, porque ele não gostou muito daquilo que saiu. E assim foi. O foco dele era isso. Então, ele pesquisava, né, tudo isso. E aí, nos hiperfocos, gente, eles sabem tudo. Então, se é sobre avião, sabe tudo sobre avião. Né? Se é sobre países, sabe tudo sobre os países, características de cada país. Então, eu posso dizer para vocês assim, eu sempre gostei de trabalhar com educação inclusiva, foi da onde eu nasci. E parece até um absurdo, porque eu trabalhava numa instituição que naquele tempo era substitutiva e que foi se transformando, né? Mas sempre tive essa coisa da inclusão. Hoje eu penso e acho que nós precisamos trabalhar pela inclusão, né? E que essas famílias precisam ter o apoio e o suporte. Quanto mais pessoas e profissionais, às vezes alguém na rua que acolhe, né? Nós temos situações de famílias que foram colhidas para alguém na rua que nem conhecia. Então, acho que é isso, assim, ó, é acreditar, né? Tem um futuro pela frente, tem pesquisas que dizem, mas aí o Cachoeira já diz, acho que não é tanto assim, porque também a gente tem que cuidar também a questão diagnóstica, né? Porque tem que ter muito cuidado com essa questão, também, esse extremo. Hoje a gente tem um excesso de diagnóstico do TOD também, que a gente já nem sabe se é TOD mesmo, são só comportamentos mais sérios. Sim. Então, acho que essa questão com o diagnóstico e tentar os atendimentos, que a gente sabe que ainda é pouco, que a gente sabe que precisava de muito mais, mas vamos aproveitar o que a gente tem, né? E é isso. Débora, a gente conversou com a Débora Jacques, diretora do Centro Danilo Rolim de Moura, que era um neuropediatra e que foi com ele que Pelotas tomou um outro rumo nas avaliações clínicas. Ele é pelotense. Sim, e ele começou principalmente, né? Sim, ele começou com a questão da deficiência intelectual e ele foi um dos primeiros profissionais da área clínica a dialogar com a educação. Porque a gente passou um bom tempo em que era a área clínica. Separado uma coisa da outra. Né? Não precisava se ouvir a educação, era a área clínica. Hoje, a gente tem esse diálogo porque ele aqui em Pelotas, ele iniciou isso. E ele foi assim, o nome dele foi unânime na hora da escolha, tinha que ser o Dr. Danilo Rolim de Moura. Infelizmente, ele não viu o centro, mas eu brinco que ele cochicha no meu ouvido às vezes as coisas, né? Porque é impressionante, né? Ele não viu o centro porque ele faleceu em 2012 e o centro foi inaugurado em 2014, né? Os filhos, ele tinha filhos? Tinha 2 filhos. Os filhos devem ter orgulho disso tudo. Um deles, o Lucas, faleceu também, que foi nosso parceiro enquanto estava, né? Mas sim, eles têm muito orgulho enfim, a gente fica muito feliz de corresponder, né? E assim, uma coisa que eu vou dizer que nós aprendemos sempre, que daqui a pouco, se a gente aprender uma coisa que a gente acha que vai dar muito certo lá dentro, a gente vai tentar também. Né? E é esse o caminho. Jogo aberto com os pais, mesmo que eles na hora fiquem bravos com a resposta, que possam ouvir, que naquele momento eu não tenho como dar aquele atendimento ou corresponder. Enganar, né? Mas isso nos dá credibilidade também diante deles, porque eles sabem que a gente sempre vai falar a verdade. E a gente tem muito carinho ali, né? Às vezes uma mãe chega xingando e nos abraça na saída, na hora de sair. Porque a gente entende que não é fácil. Com certeza. Não é fácil. Né? Então, acho que é isso, assim, né, gente? Fico muito feliz de vocês terem dado esse espaço.
de divulgação desse trabalho que nos é tão caro, né, que nos é tão especial, tão necessário e que tantas pessoas colaboram com eles. Pessoas, algumas que colaboram, que me dizem assim, eu não quero que tu diga para ninguém, Débora. Que bom, que bom. Né? Muitas vezes empresas que nos beneficiam e digam, eu não quero que tu diga para ninguém. Tá? A gente vai dar e tá tudo certo e deu. E pode contar conosco aqui também, sempre. Não, a baita de uma parceria, né? Estamos juntos sempre. Parabenizar. Uma baita de uma assim parceria. Também como os nossos parceiros. Hoje aqui o Schwartz Container, tá aí, que nos mandou, liguei pro cara e chegou rápido. A Nete Ruas, que vai levar, viu? Aqui tu leva o hambúrguer e a sobremesa. Gostei disso. Ó, Mascadeware, Barbearia do Cris, Ivan Pons, Diamond Trip. Baby Du. E é isso aí. Então tá, pessoal. Até a próxima. Não Agora, esqueçam, né? Eu vou terminar de comer o meu lanche aqui, que tá bom demais. Enquanto o Padilha come, não esqueça. Boa noite pra todo mundo, gente. Nos seguir no Instagram, no YouTube, acho que até o nosso canal a gente tá resolvendo, mas Papai Pode Oficial é o nosso arroba, né? O nosso arroba oficial, a gente tá com reserva ali, mas já vamos retomar isso e fiquem sempre acompanhando ali, né? Se inscrevam, coloquem o sininho ali para acompanhar as notificações e até a próxima. Até a próxima. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu! Muito obrigada.